Boa noite, né, Carlos? E aí, Henrique? Bem-vindo, boa noite. Breno, rapaz, diretamente do Distrito Federal. Ei, João, que bom ver você aqui, cara. Boa noite, dona Rafa, benção. Aí lá, boa noite. Ei, Arthur Amorim. Ô, Edgar chegou. O Edgar é pontual, hein? Massa. Boa noite, é. Ei, E Edgar, aí? tudo bom? E então? Nossa, eu acho que minha luz tá meio ruim, a sua tá boa. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu até ver se pô, só vai dar pra me ver aqui. Ótimo. Acho que sim. Beleza. Ótimo. Pessoal, bora só esperar dois minutinhos pro pessoal Beleza, beleza. Tem um entrar, fone aqui, pro né? Instagram avisar, e aí a gente começa. Mas Beleza. aí, pô, hoje vai ter um monte de gente aí. Ó, o Ivan Farias, não sei se é o Ivan que tá ou é o Daniel. E a Aparecida, Netinho, boa noite. Deve ter um monte de amigo seu aí, é legal hoje. É, te Espero que como, sim. rapaz? Aí, Sexteira, Igor, Valadares. É, doutor Igor. Ó, a Laura, Laurinha Porto. É, Laura, aí a gente boa. Demais, viu? Rapaz, até quando você me falou a idade, que a gente vai falar, como é que você conhece esse povo todinho? Você é novo demais, mano. Vaquejado. Vaquejada faz a gente fazer muitos amigos, né? Pois é. Eu vou até dar os recados assim, que eu sempre dou. Para quem tá aqui, que é a primeira, que tá na primeira live, eu sempre boto essa live assim que acaba no YouTube. E lá no YouTube a gente sempre põe todas as descrições, tudo que eu falei, todos os tópicos que eu falei com o Edgar. E aí, como vai ficar, às vezes fica um vídeo mais longo, é bem fácil de você ver, rever, ou já avançar para uma parte que você quer realmente assistir ou não, então fica mais fácil. O segundo recado é que às vezes fica bem difícil a gente ver as perguntas enquanto a gente está conversando. E aí, se vocês puderem colocar na caixinha de perguntas, fica mais fácil. Mas geralmente no fim eu paro e faço passo as perguntas que vocês fizeram para o Edgar. E é, acho que a gente já pode começar o Jackson aí. Para quem não me Eita fera conhece, aí, viu? para quem não me conhece, meu nome é S. Levi, eu amo vaquejada, eu corro vaquejada faz um tempo, só que devido à minha localização hoje, eu não posso correr com a frequência que eu gostaria, mas eu dedico essa página a ajudar vaqueiros como eu, que quer evoluir, que quer correr de forma constante, quer se apresentar bem e com consequência, ganhar prêmios, né? Então, hoje eu vou falar com o Edgar e o principal tema é que o Edgar é um cara que é muito flexível, ele corre em várias posições de destaque e aí bora entender como é que ele chegou nisso e a gente vai aprender muito com ele. E seja bem-vindo, Edgar. Começa aí se apresentando para o Obrigado, meu irmão. pessoal. Muito obrigado. E um prazer estar participando dessa live, dessa conversa com você. Obrigado você pela participação. Mas, ó, Então me fala aí, me fala a sua idade, porque acho que muita gente não sabe, e de onde é eu que você é tenho natural. 24 anos. Eu tenho 24 anos. Uhum. Sou natural de Itaguaritinga, mas moro em Santa Cruz de Capibaribe. Taquaritinga, Pernambuco, né? É, Beleza. Eu vou estar anotando aqui, Edgar, se eu baixar a cabeça, é porque eu estou anotando. show. Não se preocupe, não, eu estou ouvindo tudo. Me fala como é que você começou na vaquejada. Como é que foi? Eu acho que eu comecei na vaquejada na barriga da minha mãe. Porque foi. Ah, Porque meu pai toda a vida foi um apaixonado por cavalo e principalmente pela vaquejada. uhum. Aí, com isso, eu com 3 meses, eu estava numa vaquejada em Petrolina. É mesmo. 3 meses. Nossa. Aí, depois disso,
toda hora meu pai incentivou muito, minha família, meu avô materno também, assim, de vaquejada ele não gostava muito, mas gostava de cavalo, tá entendendo? Sim, Aí toda a vida eu sim. crescer não cresci muito não, mas assim, fui ficando velho no meio de Sim, apaixonado por cavalo e pela vaquejada, né? sim. Sim. Ah, e quando foi que você começou a montar mesmo assim? E já querer Montar correr, eu não mesmo sei. assim, correr, eu acho que o primeiro boi que eu derrubei, eu acho que eu tinha uns 7 anos, eu acho. Aí, a partir disso, eu tinha um picuíra, aí eu corria mirim. Até eu acho que o meu Hum, primeiro prêmio, eu rachei uma bicicleta, eu e Danilo Nunes, é mesmo. numa corridinha que tinha lá em Mandaçaia, aqui perto, Eu que lembro de já é Danilo, cara. município de Uhum, Brejo. Aí a gente uhum, ficava, eu corria direto o mirim, aí isso a pessoa vai. Meu pai toda hora, assim, sempre comprava um, um cavalo que ia evoluindo. Aí a gente uhum, sempre procurava evoluir. Assim, meu pai, o sonho dele era eu ter um dos melhores cavalos da vaquejada hoje, era para ser meu. Mas as uhum, coisas uhum. sempre nunca é do jeito que a gente quer. Do jeito que Deus quer e a gente vai batalhando. Graças a Deus, hoje meu pai tem orgulho, graças a Deus, de mim. Orgulho também Uhum. de onde eu estou. Não só como assim, correndo boi, que eu tenho para mim que eu não sei de nada. Eu sempre, cada dia, eu gosto de aprender. E vou Massa. buscando aprender. Uhum. Só que hoje eu não trabalho, para mim a gente não é um trabalho que eu faço. É um lazer e onde eu trabalho é uma família. Eu não sou empregado, eu acho. A gente se tornou família. Lá Que o massa, Aranirã, cara. hoje a gente é uma família. Que eu acho que Que massa. é uma coisa que a gente tem que fazer muito. Se juntar uma equipe, eu acho que ela tem que ter união, né? Todo mundo Sim, se ajudar e todo mundo querer o sucesso do outro, a felicidade, tudo, eu acho. muito Aí com massa. isso a gente foi correndo, correndo, eu corri, já tive, assim, já corri em alguns cavalos daqui da região da gente, um monte, e sempre, graças a Deus, nunca faltou a oportunidade e Deus, quando a gente vai conquistando de vez em quando, ganha um prêmio e o melhor é a benção de Deus. Eu acho que sem Deus a gente não chega a lugar nenhum, primeiramente, né? Uhum. E Edgar, só para até entender também, quando foi que você começou a correr corrida grande assim e ganhar prêmio? Você sabe mais ou menos a idade, qual foi o cavalo, Eu mais ou acho que eu menos tinha uns. que te Eu levou tava assim? pensando nisso esses dias. Eu tava Uhum. pensando nesses dias. Eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos assim, para ganhar em vaquejada, uns 15 anos, 16 por aí. Uhum. E você lembra mais ou menos qual era o cavalo que você corria naquela época? Foi um cavalo, um bem branquinho que meu pai tinha, Uhum. até um tempo desse ele era de um amigo meu lá de Vertentes, eu corria nele direto, sabe? Ele pagava para Aham. mim correr, era. Uhum. Aí depois dele, aí pai foi numa semana da vaquejada de Carlos Santos, foi e vendeu ele. Aí eu digo, Uhum. oxe, ô pai, eu vou pra vaquejada em quê? Era até um. Aí ele disse, vá nesse outro cavalo, era um cavalo novo que ele tinha comprado. Muita gente Uhum. daqui da região conhece esse cavalo, sabe? É. E pai brincava, dizia que era filho do especial Silva. Aí na mesma semana ele era Uhum. brabo que só. Aí na mesma semana era vaquejada de Carlinhos. Aí pai disse, bora, bota ela e vá-se embora nele mesmo. Meu pai toda a vida assim, não teve besteira, bora, vá-se embora e se vira. Uhum. Aí eu fui, botei para o carro para correr pegado. Aí era no tempo que tinha um super fofa no PEPB. Aí eu fui, Uhum. entrei no super fofa e ganhei no aspirante também. Aí foi No dessa vez que eu aspirante. ganhei um prêmio de uma raquejada mesmo assim. A gente, Uhum. os Que meninos massa. dizendo, era especial cebola, eu botava o apelido no carro.
Massa. Mas Mas o diga, nome que eu batizei ele era Cigano. aham, cigano, ok. Mas diga, aí você, como você mencionou no começo da live, né? Você tem uma estatura, vamos dizer assim, média menor, e assim, às vezes eu recebo muito pergunta assim, caralho, eu sou muito gordo, eu sou muito magro, e nessa questão, ou eu sou muito pequeno, né? Nessa questão de você ter a estatura menor, o que é que você acha que você faz para, vamos dizer assim, passar dessa desvantagem? Porque, por exemplo, o Ayrton Trajano tá aqui, o Ayrton tem bem, ó, o Nego Edson aí. O Nego Edson também, o Nego Isso Edson e é o um Ayrton tem troço. 1,90 m, 1,95 m, sei lá. Os caras são super altos. Lógico que a envergadura dele para pegar no cavalo é bem maior, né? E aí, o que é que você faz É, é. com essa estatura para você conseguir se sobressair? Sei lá, você e Raulzinho são duas pessoas que têm estatura bem menorzinha, e Júlio Neto, por exemplo, né? Então vocês têm que fazer alguma coisa Rapaz, para eu deixar o acho boi que diferente. às vezes até eu nem sei como é que eu faço, não. Que até tem hora que a gente sempre tem um boi difícil, por exemplo, um boi risca, Aham. na chegada da faixa, qualquer um dificulta, como a pessoa é pequena, Uhum. aí é como se fosse impossível a pessoa ter feito aquilo. Aí tem hora que eu saio na pista, aí eu digo, mas rapaz, se eu não soubesse usar meu tamanho, agora eu não tinha botado esse boi, não. Aí os meninos começam logo a tirar onda. Eu digo, você é muito grande. Mas é assim, eu acho que tudo na vida, como eu já Uhum. falei, se a gente não tiver força de vontade, a gente pode Uhum. ser grande, pequeno, magro, Uhum. gordo. Isso não, Uhum. acho que não interfere em nada, não. Se a gente tiver força de vontade e, como eu já disse, a fé em Deus, a gente consegue. Porque tem hora que é difícil, não é fácil, não. Para a gente. Um cavalo dificulta, larga do boi, já dificulta, um boi risca, qualquer Uhum. coisa. Mas, como eu já disse, eu acho que eu não sei nem como é que eu faço. Eu sei que eu boto a sela Uhum. meio lá na frente no pescoço e Uhum. sempre você menciona isso direto no, no, nas lives desses documentários, por exemplo, para rabo curto, rabo comprido, eu sempre Uhum. peço para deixar comprido, tá entendendo o rabo? Eu gosto de enrolar na Uhum. ponta e assim, tanto me ajuda para eu arriar, como Uhum. ajuda o cavalo também, né? Tudo vai. Porque enrolar o boi curto, a pessoa já Uhum. puxa o rabo do boi esticado, já tá que nem estivesse puxando a pessoa para cair. Aí o rabo comprido Sim. dá tempo. Quando dá tempo, a pessoa arreia, né? Aham. Mas falando nisso, nesse dar tempo e arriar, talvez você ache que arriar talvez seja uma coisa que você tem que fazer mais do que os outros. Por exemplo, meu braço, o braço, sei lá, de Ailton Trajano tem 1,90 m lá. Cara, o braço dele tem que ser maior. Então, só ele baixando o tronco, a tendência é que ele possa É. pelo menos dar uma pegada no cavalo, né? É como a gente diz, às vezes Você os não, né? meninos compridos, neguetes mesmo, às vezes tira o boi sentado na sela, que nem a gente, no linguajar da gente, né? Sentado assim, Uhum. é como se Sentado. ele tivesse arriado. Mas para mim, Uhum. eu sempre assim, tento tirar o boi de perto da faixa, que tanto eu arreio de uma vez para o cavalo vir e fica mais fácil. Aí eu arreio. Mas quando não dá, a pessoa tem que se virar nos 30. E eu sempre assim, eu gosto de. Tem cavalo que dá certo, mas tem cavalo que não dá. Mas a maioria dos meus cavalos eu gosto de acostumar a tirar o boi de perto. Porque já como eu sou curto, aí toda hora eu tiro o boi de uma vez. Isso Massa. foi um conselho que duas pessoas da minha estatura foi que me ensinaram. Um foi Sandro e o outro foi o finado Alex. Eles sempre me disseram. Eu digo, isso são os Uhum. baixinhos da outra. Eles foram e me disseram. Sandro disse, meus cavalos sempre eu gosto de botar muito para dentro, porque eu sou pequeno, eu só tiro o boi de uma vez, de lapada. Pronto. Aí o Uhum. Alex também tirava, mas tinha hora que o Alex soltava o boi cedo assim, que eu acho que não era todo homem grande que tinha a força daquele cara, não. Ele soltava o boi Imagina. assim, levava o boi, nego Edson está assistindo aí, nego Edson sabe. Aquele cara era diferenciado, não é porque partiu não, mas ele era.
eu gostava de ir para a beira da pista para olhar ele correr. Eu Ele e também muitos outros, gostava. Nego Edson. Nego Edson, eu fico na beira da pista, sempre dando uns conselhos a ele. Entendi. Ô, Edgar, mas você falou de Sandy Um e é menino mesmo. perguntou aqui, é Santo Severino, é ele mesmo, Santo Severino, que me Sim. ensinou uma dessas coisas. Uma vez a gente conversando, ele me disse. Cara, e realmente, você falando e eu tava visualizando Sandy, que os caras de Sandy sempre, geralmente entra muito, né? E ele realmente tira o boi mais de perto, como você fala, né? É como a gente fala no geral, né? E deixa eu te falar, eu não sabia que você corria de esquerda também, né? Então você bate esteira bem pra caramba dos dois lados, você corre bem pra caramba de direita, você corre bem pra caramba de esquerda. É, bom, talvez você tenha mais história porque eu não vi. Eu tô falando isso que eu vi mais recentemente você correndo de esquerda, né? Você sempre passava e sempre corria de esquerda para ajudar ou você já corria? Porque é uma coisa que eu não vi você antes. Aí talvez eu não sei se você tem essa experiência. Porque como eu, tem muita gente aqui que tá mudando de lado e, cara, leva um tempo, velho. Não é só saltar no outro cavalo e o cabo fica bom do outro lado, não. Pelo menos pra mim, É, né? Pelo menos tô por entendendo, tô normais. entendendo. Por normais, né? Mas. Meu pai sempre pegou no pé para me aprender dos dois lados, né, que nem se diz. Uhum, Só que eu comecei de direita e sempre tinha mais cavalo de direita. Aí, uhum. é, é, mas de vez em quando a gente ia passar, eu puxava uns boi de esquerda, tá entendendo? Mas era sem Ah, jeito. entendi. Aí, quando, quando eu é, é, só passava, até Carlinhos de vez em quando mandava eu passar, mas só mandava tirar um boi, que eu botava a cara do cavalo logo pra dentro, aí ele mandava eu descer logo. Aí, uma vez eu fui trabalhar num canto aqui em Santa Cruz, aí tinha um cavalo lá de esquerda, que assim, a galera não queria correr muito nele, sabe? Aí o Uhum. menino disse, olha, esse cavalo aí é pra tu correr. Eu digo, mas não sei correr de esquerda não. Ele disse, não, vai correndo nos bolão. Eu digo, tá bom. Aí pareceu uma coisa. Aí eu comecei mexendo lá, mexendo, mexendo. Aí fui para uns bolões no cavalo, tinha um no sábado e outro no domingo. Eu fui e ganhei primeiro lugar nos dois lados. Eita, Nos dois bolões, quer os dizer. dois bolão. E o Aham. menino, mas rapaz, tu não sabe correr? Eu digo, tá treinando, né? Eu digo, não. Poxa, isso daí eu tenho um talento já, é antigo, é porque eu ficava brincando, mas eu nunca corri, não, de esquerda, não. Aí depois desse que eu fui para esse lugar, aí eu fui para Céu Azul. Aí o carro que eu tava Uhum. correndo lá era Bideco, que eu corri quase um ano nele, até Uhum. ele foi campeão do PPB e foi campeão do. Campeão não, ficou em terceiro do Portal nesse ano que eu corri. Aí tinha um Uhum. cavalo lá, um roxão de esquerda, aí eu corria nele também. Ganhei, fiquei em quarto no Milani. Aí umas corridinhas pequenas fiquei correndo. Aí também depois dele eu não corri mais não. Aí quando eu fui lá Mas tu para passa em casa. Nirã, foi. Mas tu Só passa em casa de ficava. esquerda. Ou não? Não, Não. ficava, não tinha Não? cavalo, não. Não. Rapaz, porque você corre Só bem de corria sorte. assim. Por exemplo, Carlinhos mandava eu passar um cavalo dele, mas não puxava boi. Só passava mesmo assim. E toda a vida eu Uhum. gostei muito de correr de esquerda. Uhum. Aí, quando eu fui para Nirã, aí também tinha um cavalo lá, um rodado, aí de vez em quando eu puxava uns boi nele, mas também era só em casa. Uhum. Aí depois, o... tinha essa égua lá, essa que eu corro hoje, a das Lu, Uhum. aí ela vive lá solta, só para matriz. Mas só que Sim. ela no começo corria. Aí pararam ela e soltou. Aí o cavalo, o Roland Diego, machucou. Aí Daniel tava sem cavalo. Aí Nitelson disse, bora pegar a égua pra Daniel ficar correndo. Aí Daniel correu umas corridas nela, correu a live lá em Maria da Luz. Uhum. Aí depois disso o cavalo voltou. Graças a Deus, aí Daniel ficou focado no cavalo e a égua ficou Uhum. parada. Aí outro amigo meu, Oreste, o cavalo dele machucou, aí eu emprestei a ele. Fiz Uhum. essa bondade, que não presta para nada, Oreste, não. Aí eu emprestei a ele, ele foi para Vitória, entrou nela lá, e depois foi para Uhum. Garanhuns. Aí também parou. Aí eu disse, ô Nitael, que eu corria no Tívio. Aí Nitael não Uhum. deixou eu correr nele. Aí eu disse, e agora? Aí só tinha um cavalo novo lá. Aí ele disse,
Eu digo, eu vou ficar montando nessa égua. Aí tinha um congresso, aí eu digo, oxe, eu vou na égua pro congresso. Ele disse, oxe, tu tá doido, é? Eu digo, vou. Aí a gente fez a inscrição lá, aí eu fui, eu digo, mas rapaz, e agora quem é que vai bater esteira pra mim, no amador? Aí ele disse, quem vai bater é eu mesmo. Eu disse, tá bom. Aí ele foi, aí eu digo, não, mas bora treinar logo, que nunca mais eu puxei boi. Aí puxei 2 boi em casa, eu digo, bora pra um bolão. Aí tinha um bolão lá em São João do Tigre, eu fui, aí Uhum. bati uma senha dela lá e na segunda-feira eu tinha que viajar. Aí eu digo, não, eu deixei a senha lá e fui embora. Aí quando chegou lá no congresso, aí entrei na égua. Aí eu digo, eu não disse a vocês que eu era bom na esquerda? Vocês pensam que é brincadeira minha? Aí ficou a resenha tudo. Aí na outra semana era a Copa Nordeste. Aí a égua participava do Aras. Aí Uhum. eu fui e entrei de novo. Eu digo, agora vocês têm que me aguentar, que eu sou bom de esquerda agora. Aí o menino ficava, Brocoel Júnior, bem muito lá, ficava de resenha, dizendo: você é Uhum. bestinha, não sabia correr de esquerda. Eu digo, eu não sei, não, estou dizendo a tu. Isso é o bom. Aí pronto, eu fiquei correndo nela. Eu digo: não, meu carro agora de eu ficar correndo é ela mesmo. Aí vou correndo e Deus abençoa, dá certo. Mas, homem, foi com pouco treino assim, que eu vou dizer, viu? Foi, foi. Bom demais, tá Eu doido. só venho e me jogo, digo, eu vou me jogar, porque eu não sei sair de cela, tem que me jogar mesmo, para ver se Pois dá fala, certo. me fala o que é essa jogada aí, porque, bicho, o negócio mais difícil do mundo é sair de É cela. porque eu venho, aí eu de direita tem hora que eu saio, agora de esquerda eu venho, aí fico sentado, dou logo o corpo ao boi. Aí Uhum, a mão fica lá pra cima e o boi derruba logo a pessoa. Aí os uhum, meninos até batendo esteira pra mim, aí tem hora que eu venho, eu digo, ó, manda eu sair de cela, manda eu sair de cela. Aí os uhum. meninos, olha, arrei, arrei, arrei. Aí eu me jogo, né? Aí arrei, não sei como não, mas Ô, até, Edgar, até mas, entrou um aqui agora que não ah, sabia correr de esquerda também não, o Jefferson. Eu ainda não é? sei não, mas ele Sabia hoje é não? um dos top de esquerda, virou vaqueiro demais de esquerda. Uhum, é mesmo, viu? Ô, Edgar, mas fora de brincadeira, cara, esse negócio que você falou de gritar é super O importante, sabe quê? por quê? Essa questão de você pedir pro cara gritar pra você arriar é super importante, sabe por quê? Porque às vezes você precisa de lembrar quando você não sabe fazer. Você precisa estar lá na hora de puxar, você precisa lembrar. E às vezes o cara vai É dando um estilo trabalho da incentivo, né? febre. E lembrar também que o cara tem que fazer, porque na hora, se É fosse um tanta cavalo bom, coisa. que nem. É, se fosse um cavalo cabresteirozinho que você vem só, né, luxando, mas nem sempre a gente tem esses cavalos bons demais, né? Aí, quando o carro vem dificuldade da peste, um boi ligeiro, uma volta para passar, e o cabo que nunca lembra de sair, tem que E lembrar, minha bestinha, geralmente. a, Uhum, e a eguinha que eu corro, ela é complicadazinha, sabe? Ela é meio uhum. danadinha, quer fazer assim, se afastar do boi. Aí eu tenho que raciocinar muita coisa. Tem hora que não dá pra lembrar de tudo, não. Não, pois é, mas isso é super importante, porque tem um trabalho assim que o pessoal faz na preparação mental, psicologia de esporte, que é criar um gatilho, que é para você treina, 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 mas na hora da competição, por exemplo, o cara vai treinar a luta, às vezes acaba olhando na base dos pés, quando o cara for fazer a base, o cara vai entre no morro, né? Aí só que às vezes você É, treina isso, mas na competição você não lembra. Aí tem uma coisa que é o gatilho interno, que é você criar um gatilho que diz assim, sei lá, quando o cara mexer à esquerda, eu vou prestar atenção à base, e se o cara der, eu dou um murro. Por exemplo. Mas isso é uma coisa que você fica interno. E tem um gatilho externo, que é no treino, o treinador vai, né, às vezes, o treinador às vezes não é muito educado, né? Vai lá, fulaninho, é a tua é, hora, entendeu? Mas isso é como se fosse a saída de. deixei. O externo falar, é o gatilho externo, na verdade. O interno é quando você tenta É, lembrar, e o externo é alguém dizendo lá, ei, vai lá, é a hora de arriar. é um Isso é massa. incentivo, né? De todo jeito é um incentivo. É um incentivo e um lembrete ao mesmo tempo. Concordo plenamente. Ô, Edgar, essa pergunta é o seguinte. Se a gente, pô, bora dizer assim, o que o cara tem que fazer na corrida de boi? Que é a cancela, o cara tem que controlar o cavalo, o cara tem que passar a volta, o cara tem que soltar o cavalo, o cara tem que sair de cela e fazer o boi, né? Disso tudo que eu falei, se você tivesse que escolher um, todos são importantes, viu?
até pro pessoal que tá escutando aqui, eu acho que todos você tem que ficar foda. Se você quiser derrubar cada vez mais boi, você tem que ser bom nisso tudo, né? Mas se você É, tivesse que igual você escolher disse. um, uhum. Se você pudesse É, é, escolher um para dar importância, assim, qual você escolheria? tudo, eu acho que todos têm que ter uma junção, né? De estudinho para ocorrer o quase perfeito, eu acho. Mas Uhum, eu acho que uma das coisas mais que tem sair aprumada mesmo, uhum, você disse que era para escolher um, eu só vou dizer assim, o primeiro, a cancela, mas eu acho que mais importante ainda é a carreira. Saiu da cancela para chegar na faixa. Eu acho que uhum. eu acho que é o essencial, porque se um boi ficar desmantelado, é, se não chegar na faixa aprumado, é mais de 50% de ser zero, eu acho, né? Eu concordo contigo. Uhum. Eu concordo muito, cara. E, inclusive, Eu, o Luiz Felipe tá aqui, né? O pai dele é um cara que sabe fazer muito a carreira do boi. Chega com a é, carreira bem feita e aí ele tem um resultado muito constante, né? Nas vaquejadas. de jeito. Porque a gente pode até analisar que o profissional dificilmente ele perde um boi, a carreira desaprumada. Pode perder o boi caindo para fora, queimando. Agora um boi bambo, eu acho que é difícil, né? Quando Uhum. a gente tá correndo mesmo, eu digo por mim, é danado pra gente perder um boi, a carreira besta, bambiana, essas coisas. Mas um profissional Uhum. não perde, porque eu acho que é uma das do fator principal na corrida do boi é isso. O como é que se diz? Aprumar a carreira, né? Aprumar a carreira. Uhum. Aprumar a carreira. Não, o cara puxar um boi trancando, bicho, com meio pouquinho espaço. É muito diferente de você puxar um boi no cano da seca, meu amigo. No cano da É, seca, pra mim, a faixa tende a ficar, tipo, muito maior. E no boi trancando, desse não. jeito. Ixi, acaba tem que tirar medindo, pra depois afundar. E é um moído da É fé. moído, viu? É um moído grande. Ô, Edgar, tem um É negócio que. porque quando Uhum. eu acho assim, quando a carreira vem aprumada, eu acho que a gente conversa isso direto. A pista fica mais comprida, a faixa fica grande, porque o cara enrola, o boi vai só naquela. Agora, quando o boi vem trancando, a pessoa tem que raciocinar muito, e quando o boi vem dificultando, o raciocínio da pessoa tem que multiplicar a velocidade para o cara ver o que vai fazer, né? Tem que ser muito rápido, né, bicho? É, Você tem que tomar decisões em segundos, você tem que reagir. Inclusive, eu vi um vídeo esse final de semana que era falando sobre o nosso corpo, né? Que é o sistema nervoso que faz a gente reagir a tudo. Bicho, a gente é uma máquina muito. Se você parar e ver como a gente reage rápido, é só olhar uma vaquejada. A gente reage, cara, sei lá, microsegundos a gente toma decisão, manda um recado pra mão, pro pé. Tipo, o ser E humano é uma máquina. o que mais afeta, eu acho, na carreira de um boi é no vaqueiro, eu acho, que o mais que mexe é com a cabeça. Não tem outra coisa, eu acho que não. É o nosso maior inimigo, né? Eu acho que Se a cabeça não tiver boa, o negócio fica ruim. depois do boi é o nosso maior inimigo. Mas se eu te falar, Eu acho que todo mundo tem isso. O cara ir pra vaquejada, brigado com a mulher, é melhor ficar em casa. não tem esse que ganha, não. É, e de Dá vez em tudo quando, errado. de vez em quando o cara manda uma mensagem só para atiçar de vez em quando. Mas graças a Deus eu não brinco muito não com a minha. Aí é bom. Mas quando ou então acaba com uma namorada nova, aí dá pire mesmo. Eu tenho um bocado uns amigos meus que tem uma Hum. namorada aí, ó. Se Fica só ferram. pensando nelas, fica só pensando nelas e não esquece do boi. Ô, Edgar, e falando sério agora, é, a gente comentou muito a questão a gente conversando sobre a questão de bebida alcoólica, né? Que não tem problema nenhum o cara beber, mas a gente comentando às vezes, pô, tinha fulano e fulano e tal que poderia ser um puta vaqueiro hoje, poderia talvez estar em condições melhores ou ter ido até mais longe e, e não foi por causa da bebida. E aí eu queria
Queria saber a sua opinião, principalmente para quem vive disso, quem é um profissional de vaquejada. E bebida é bem complicado, porque tem gente que sabe beber e fica normal, não esquece a responsabilidade. Eu mesmo bebo, eu não gosto de beber antes de correr, não. Mas quando eu tô na vaquejada, eu bebo, lógico. Mas, e tem gente que sabe beber, sabe beber uma cerveja, mas principalmente para um profissional que às vezes tem gente que não sabe controlar e às vezes passa um pouquinho, né? E qual a sua opinião sobre isso? Porque até pelo que a gente conversou, acho que você tem uma super confiança no Niran, igual você falou, na família Niran lá, né? E provavelmente isso é porque você toma a rédea de responsabilidade e não passa essa linha da bebida alcoólica, né? É, é, eu, às vezes, às vezes não, quando eu tô correndo, eu gosto de tomar uma dosinha, um negócio. Mas assim, Uhum, principalmente no sábado, por exemplo, eu não gosto de. Eu bato muita esteira. No sábado, sempre eu gosto de ficar no caminhão. Porque no domingo o cara passa o dia todo aí correndo. E a questão de uhum, beber, eu acho assim, muita gente. Aqui na minha região, eu acho que tem muitos exemplos. Que uhum, tinha na minha região, em muitos cantos, eu acho que é no geral. Muita gente ganha uma oportunidade, por exemplo, vaquejada hoje não é fácil. De o uhum. cara arrumar um patrão, um cavalo bom, um, um, uma estrutura, né? É difícil. Sim, E é se a difícil. gente ganhar uma estrutura, e eu acho que não souber levar, perde. E para reconquistar de novo, eu acho que é difícil. E uma das coisas que eu acho que Nivaldo, pai de Nitael, ele sempre diz que uma das coisas mais valiosas para a gente, um é o crédito e outro é o Uhum, nome da pessoa. verdade. E assim, já aconteceu comigo, eu correndo e amigo meu batendo esteira, gente que é como um irmão para mim, a gente não vai falar nome, e eu tenho para mim até hoje, Uhum, ele mudou totalmente isso. Ele mudou uhum. depois desse dia, a gente numa vaquejada e os dias tudinho, tinha quinta, sexta, não bebeu nenhum dia. Quando foi no sábado, foi pro forró, tomou uma. No domingo de manhã, a disputa do Estrela e, Uhum. e ele bicado. Aí eu digo, mas rapaz, mas fulano, tu bebesse logo ontem para hoje, tá bebendo ainda. Aí ele disse, e tem o quê? Porque o cara, quando tá bicado, aí fica conversando, né? Aí eu É. digo, mas rapaz, aí um menino que ele tava batendo esteira no Estrela, disse logo, não, olha, o Edgar, monta aí no carro para bater esteira para mim, porque fulano tá bicado demais. Aí eu Uhum, fui bater esteira uhum, pro menino, aí eu voltei e disse, vai embora dormir? Aí ele disse, ou não, eu digo, vá, porque senão você não vai bater esteira para mim, não. Aí ele disse, e tu não confia em mim, não? Eu digo, eu confio mais do que em qualquer pessoa, porque eu chamei você para bater esteira. Aí ele disse, e então, e tem o quê? Eu digo, não, vai embora dormir, porque senão não vai bater, não. Que eu tenho 200, e se eu perder, eu posso perder de qualquer jeito. Agora, por exemplo, se eu perder um erro seu, você bicado, aí quando eu chegar em casa, rapaz, botasse fulano, tá bêbado pra bater esteira pra tu? Aí eu digo, não. uhum, Aí uhum, ele foi e foi embora dormir. Aí nesse dia eu ganhei com 2 vagas, ele me ajudando, botou o boi pra dentro e tudo, e ele ganhou uma no profissional. Eu digo, olha, tá vendo? Aí depois desse dia ele mudou totalmente. Assim, eu não uhum, sou ninguém para estar dando conselho a ninguém. Mas como ele é um amigo uhum, meu, e eu tô vendo que é uma coisa que eu acho que não tá certo, que ele tava com um cavalo bom, um cavalo uhum, mais ou menos. Mas o cara deu a confiança de tudo, dava tudo para ele correr. Aí o cara tem uhum, que agarrar e pronto. Eu não nego, não. Eu gosto de tomar uma, bebo, quando estou correndo, pouco, mas também não é uhum, muito, não. uhum. Porque depois eu tenho que vir dirigindo, aí eu não, quando eu tô vendo dirigindo, eu não bebo, tá entendendo? Tudo tem uma Isso coisa mesmo. assim, se eu, por exemplo, se eu for para uma disputa e tenho que voltar dirigindo, eu bebo, eu bebo e vou dormir, quando for de tarde eu saio. Não tem nada não. Uhum. Agora para mim vir beber essas coisas não gosto não. Eu acho É, que o compromisso e a responsabilidade, eu acho que tem que ser em primeiro lugar.
independente de qualquer coisa. O patrão do cara pode ter milhões, mas se a gente não zelar por cada centavo dele, porque vaquejada hoje é caro, senha. Quando o cara vai botar uma despesa, valor de senha, uma despesa de um cavalo bom, né? Que a gente, graças a Deus, tem um cavalo que tem um certo valor. Aí tem o risco Sim. do cavalo, o caminhão é uma estrutura cara, tudo envolve muitas coisas. Se a gente não souber dar valor e, e não zelar, a gente perde. Por exemplo, se eu perder uma oportunidade, graças a Deus, hoje lá, e, eita, Edgar tava, tava bêbado na disputa e perdeu um boi por vacilo dele, não sei o quê, porque tava bêbado. Aí se um dia eu sair de lá, o cara diz, não, Edgar, pô, presta não, porque só vive bebendo, pega um caminhão, vai-se embora, bate, não sei o quê. Graças a Deus, Uhum. até hoje, nunca teve um acidente, nem vaquejado, nem nada. Eu acho Graças que a a Deus. gente tem que zelar e cuidar dos cavalos, de caminhão, tudo. Já que a pessoa tomou a responsabilidade, assuma de verdade, né? Né, Edgar, isso é super importante. Eu acho que talvez hoje não aconteça tanto, mas principalmente antigamente eu acho que acontecia muito. Eu ouvia muita história em mesa de vaquejada, por exemplo, tinha pessoas, tem um grande vaqueiro hoje que tem um grande problema de bebida, né? Que tal, foi um vaqueiro do século. E imagina se esse cara não bebesse, fosse um cara mais focado, talvez ele fosse um outro Celso Vitório, né? Que tá com seus 40 e poucos anos e o cara derruba um boi que menino de 18 anos no seu auge talvez não derrube, né? Então, a idade não afetou ele, mas é um cara que, pelo que eu escuto as histórias, eu não tenho acesso a ele, ele se cuida pra caramba. É um cara super profissional, principalmente dentro das corridas, né? E a gente vê pessoas, atletas tão bons, com tanta habilidade, e o cara perde a oportunidade de ver o potencial dele, porque ele nem chega no potencial máximo dele. Às vezes até uma coisa como essa, uma bebida, falta um pouco de falta de responsabilidade, pode, pode ter limitado ele chegar onde ele poderia chegar, né? Tem outra coisa que a gente falou, que eu queria até ressaltar que você falou ah, que, nossa, agora eu esqueci, né? Eu ia anotar e esqueci o que eu ia só comentar uma coisa que você falou que eu fiquei, nossa, faz muito sentido. Mas beleza. Bora falar agora sobre esteira, né, Edgar? Porque uma das coisas que eu acho que, principalmente para quem é vaqueiro, quanto melhor você for vaqueiro, por exemplo, quanto melhor você for de fazer cancela, de saber correr um boi, você vai tender a até correr em cavalos que são mais difíceis, porque você vai sobressair, vai complementar o cavalo, né? Então, eu acho que é muito bom o cara correr dos dois lados, o cara bater esteira, porque vai dar muita oportunidade para você. Por exemplo, hoje você correndo ganhando de esquerda, se aparecer um cavalo muito bom de esquerda, você pode assumir esse cavalo. Você pode, sei lá, se for trabalhar para outra pessoa, se tiver cavalo de esquerda, provavelmente você vai poder trabalhar lá. E se você correr só de direita, talvez se for um canto que só tem um cavalo de esquerda, você não pode, porque essa questão da gente ficar, quando a gente fica melhor, abre muito mais portas para a gente. E eu queria reforçar isso Verdade. porque não só para você, mas você já está fazendo, mas para quem vai correr, esse cara pensar um pouquinho mais na frente, o cara treinar dos dois lados, tentar ficar bom, ou pelo menos mediano dos dois lados, é um cara que vai abrir as portas para eles serão, o número de portas talvez seja maiores, porque ele é um cara que corre dos dois lados, é um cara que, sei lá, a esteira talvez não, né? Talvez não seja controlado só por esteira. Mas se correr dos dois lados, o cara vai abrir muito, muito mais porta. Mas falando no De tema da jeito. live, que é um negócio que você faz, você corre dos dois lados e bate esteira, bora focar mais na esteira. Inclusive hoje eu postei até uma coisa sobre esteira e é engraçado os posts. Sempre tem às vezes você não põe em contexto e sempre tem um monte de comentário interessante. E aí eu queria perguntar para você, qual é a função do esteira numa carreira de boi? Rapaz, eu bato muito esteira, mas
eu tenho uma coisa em mim que sempre a gente. Acho que é tudo na vida, a gente tá sujeito a errar, né? E tudo na vida eu acho que Uhum. a gente erra mais do que acerta. Mas a gente tem que sempre buscar acertar. Eu bato muita esteira. Mas muita gente diz, eita, não sei o que, tu sabe bater esteira? Eu digo, não, eu não sei não. Eu acho que, assim, uma das Uhum. maiores coisas que a gente tem, quando a gente vai fazer qualquer coisa, eu acho que isso é em tudo na, na vida Uhum. da gente. Se a gente for fazer, dizer, eu vou fazer, a gente tem que fazer bem feito e com boa vontade. Aí eu acho que, graças a Deus, muita gente assim gosta que eu vá bater esteira. Eu acho que é essa questão. Não é porque eu sei não, que eu não sei não. Eu acho que é por conta que eu vou com boa vontade. Não pode ser o melhor profissional ou um iniciante. Eu vou do mesmo jeito, eu não tenho besteira não. Assim, Massa. como eu disse, no sábado, às vezes de noite, eu não gosto de estar batendo esteira, já por conta do outro dia, que o cara vai bater muita esteira, e o estado físico da pessoa, né? Senão a pessoa fica só viva, não tem como fazer nada. Aí eu acho Uhum. que quando eu bato muita esteira, é, é, querendo ou não, é, para mim é satisfatório. Eu gosto de bater esteira. Não é Eu gosto questão também, que eu cara. sei, é que eu É gosto de porque eu ir não com boa fiquei bom pro vontade, povo me chamar ainda. é, a galera pode chegar e chamar, eu não ligo não. Mas Uhum. assim, eu nunca me achei que sei não. Eu não sei Uhum. não. Mas Eu se. gosto de fazer e vaquejada, a carreira de boi. A pessoa que disser que sabe correr boi de verdade é perfeita, é mentiroso, eu acho. Porque toda carreira de boi é de um jeito. Uhum. A Uhum. gente nunca corre um boi do mesmo jeito. Toda hora, por exemplo, eita, eu nunca tinha feito isso, um boi riscar e fazer uma coisa. Porque nunca um boi vai correr do mesmo jeito, é dificilmente. Uhum. A Uhum. gente sempre tem que analisar, toda hora a gente vai aprender uma coisa, né? É. Não, mas eu acho assim, é, até sobre essa questão de saber correr boi. As pessoas que mais ganham são as pessoas que sabem fazer, vamos dizer assim, o básico muito bem e se preparam para imprevisto. Inclusive, o negócio está aqui, tem um boi dele no fina bola que ele pega o rabo do boi, o boi já em cima da faixa. E ele faz a volta, solta o cavalo e bota o boi. É, tipo, isso é imprevisto. Então, talvez se uma pessoa que não passou tantas experiências, experiências semelhantes como essa, talvez não colocasse um boi daquele, entendeu? Então, o cara É, que, quanto mais o cara faz essa questão de fazer cancela, fazer a volta, porque ele tem que fazer a volta super rápido, ainda teve que soltar um cavalo, se não me engano, era um potro. Então, assim, as pessoas que passam muito por isso, elas tendem a estar mais preparadas. Mas, como você falou, uma carreira não tem como ser duas carreiras iguais. Só pode ser parecida, pode ser pode parecida, ser mas não vai ser parecida, é. igual. É, mas o cara que ganha, geralmente, porque ganhar também é uma questão vai depender de vários fatores. Mas o cara que se apresenta muito bem é o cara que faz o básico muito bem. O básico e está E a preparado para raça, né? imprevisto. Eu acho E que a uma das coisas, raça. por exemplo, eu acho que um dos caras mais raçudos que eu já vi até hoje é esse nego mesmo. Nego Edson, ele é puxando, batendo esteira. Aí muita gente Uhum, critica, às vezes, mas não sabe o que é que tá se passando lá. Acontece isso muito na vaquejada. O cara uhum, tá sentado na arquibancada, hoje não tá tendo arquibancada, mas tá em casa, por exemplo, aí diz, mas uhum, rapaz, eu não sei para que fulano fez isso, ou então, mas rapaz, como é que o cara perde um boi desse? Eu uhum. acho que só sabe quem tá lá. A gente nunca Verdade. pode julgar. A gente pode chegar, eu acho, né? Se o Uhum, cara vai criticar, critica assim, mas rapaz, se tu tivesse feito aquilo, eu acho, né? Isso ou isso, uhum, porque se aconteceu do outro jeito, eu acho que aquilo que entrou na mente da gente já vai servir, né? Agora uhum, tá, ei, era pra tu ter feito isso e não sei o quê. Não. Eu gosto, mas rapaz, se fizer tal coisa, eu acho que vai dar mais certo. uhum. E é uma das Pois é. coisas assim, que os meninos também gostam que eu vá bater esteira, é que eu converso muito. Assim, não é conversar, a gente conversa assim, combinando as coisas, tá entendendo? E que Uhum, eu acho que é uma das coisas fundamental também na vaquejada, que eu acho que é o combinado, o entrosamento.
Um entrosamento. que dá certo se for de jeito. Os dois querendo, né? Uhum. Edgar, Cala a mas boca, nego. só complementando o negócio da esteira, o que eu queria saber mais é porque geralmente quando você fala de esteira, quando não só falar de esteira, quando você pede para alguém bater que não está acostumado. Por exemplo, a primeira coisa que eu vejo a pessoa, e aí eu já sei que a maioria está começando. O boi sai, o cabo deixa o cavalo lá atrás, pega o rabo, aí seu boi pega o beira da cerca, porque o cara visa muito entregar o rabo. Tipo, é como se ele não tivesse entregado o rabo, ele não tá fazendo certo, entendeu? Aí minha pergunta era mais assim, qual a nossa função quando a gente for bater esteira? O que é que a gente pode ajudar pro vaqueiro, entendeu? Pro puxador. Os meninos que passam comigo em casa, Uhum, eu sempre. Eles vão dizer que é eu reclamando. É uhum, Oreste, Hugo, a gente uhum, passando. Eu sempre digo, olha, não se importa de pegar o rabo do boi. Apruma o cavalo de esteira para o boi não pegar. Por exemplo, o boi sair aprumado, o boi não pegar a cerca. Deixa, se der, eu pego o rabo, se não der, a gente não tá passando para a gente aprumar. Aqui em casa não é para aprumar. E na vaquejada a gente sempre tenta fazer isso, eu acho. uhum, Bota o cavalo na posição para controlar a carreira, que nem a gente estava conversando ainda agora, uhum. que aprumou a carreira, a gente pega o rabo e deixa a baleia cortar a água. Agora, assim, às vezes o cara vai ansioso em pegar o rabo, aí quando vai, pega logo no o rabo do boi, o boi toma a frente do cavalo de esteira. Aí o boi, Uhum. pé da cerca. É. Aí às vezes fica ruim, né? É verdade, porque isso é uma das coisas que eu acho que a gente, como esteira, a gente tem que ajudar o cara a fazer uma carreira melhor, né? Ah, O, o vaqueiro É, tem uma carreira melhor, mais controlada, às de vezes jeito. controlar a carreira do boi, o boi não ir muito ligeiro, nem muito devagar, né? Os dois, nenhum extremo Eu, é bom, né? eu tô dando risada aqui, porque eu tá Ah, passando um filme aqui, eu passando os cavalos em casa. uhum. Olha, ele Ah, tá falando aqui, Oresta. É ah, que às vezes eu venho, eu digo, deixa o boi correr, Oresta. Aí ele vai para o cavalo, bota o cavalo pros pés. Mas quando eu digo assim, Oresta, deixa o boi correr, ele abre só um é pouquinho folgar, para né? deixar o boi embalar, Folgar né? pro boi. Agora sem sair. Aí ele vai e risca o cavalo, tá? Eita, vai o cavalo fica doendo. Aí ele fica dizendo, tu é contra eu, não sei o quê. Eu digo, não, pô. Uhum, uhum. Mas é bom. A Oh, gente lá, a gente passando os cavalos, parece que mesmo que a gente tá meditando, a gente dá tanta risada, é bom demais. A mas é bom, vaquejada né, em si, bicho? ela é diferente. Quando eu vou montar também, é uma coisa que faz a gente esquecer de qualquer coisa, tá? Dos boletos É. que tá devendo, do negócio que tem que entregar, esquece de tudo, né? Ô Edgar, e outra Oi. coisa que o esteira faz muito é balançar boi, né? E Ixi, nego Edson. aí. Negócio gosta. Qual conselho você daria aí para o pessoal que vai balançar boi? E um dos riscos, por exemplo, que a gente tem para balançar boi é às vezes o boi escapar, né? E descer pelo lugar contrário, por exemplo, ou você se perder e o boi ir mesmo pelo lugar certo, mas você está longe do boi. O que é que você diria para quem, pode dizer assim, Balançar a boi é difícil. Não é fácil, não. ah, mas diga aí pra Eu, gente, o que é que eu, você, dicas aí do Edgar pra gente não, praticar eu acho um que eu não esteira era a melhor. pessoa, eu acho que eu não era a pessoa certa para dar essas dicas, não. Tem uns cabinhos, amigo meu, que era melhor para dar. É? Mas não, Eles mas são tá com mestres. você. E é? Não. Eu quero o É, mestre Edgar, eu quero o mestre Edgar aqui. não, eu não sou mestre, não. Eu acho que na Tu tá. balançada do boi, Hum, é, eu acho que é uma peça fundamental. Primeiro, tem que ter um cavalo de esteira mais ou menos, lógico. né? Se tiver montado numa mula, não Porque, ajuda nós, né? É. olha, Carlinhos entrou agora, esse daí sabia dar o conselho. Ô, É Carlinhos, um cavalo de Eu esteira quero dar bom. um. Não, eu quero falar um negócio pra Carlinhos. Que você mandou um áudio pra mim dizendo: Rapaz, eu aprendi a balançar boi com Carlinhos. Carlinhos vem aqui, É, só tira os boi balançando. vixe, ele não, tira não, ele não. Olha, eu acho que é uma peça fundamental, é um cavalo bom e atenção, né?
ele entrou agora e eu tinha te dito. Eu acho que eu antigamente tinha é, é, um defeito. Eu acho que muita gente faz isso. Não é defeito, mas é uma coisa que eu me acostumei. Era Uhum. balançar boi com cavalo de costa. Carlinhos, nos cavalos dele, era capaz de dar em mim. Dizia, não faça isso não. Assim, Hum. certo, tem hora que o boi não dá Não pra dá gente condição balançar botar o nem de cavalo de virar, né? frente. É. É. Tem hora que o cavalo não é tão habilidoso, aí não dá certo. Mas quando é um cavalo agradável, a gente fica de frente e se for para dar um vira no boi, eu acho que tem que ficar mais longe. Porque se a gente for para perto, outra coisa que Carlinhos me ensinou, leva logo um pitu. O boi dá um dip na Uhum. gente e embala. É igual ao Mas futebol, né? é, se o cara for para perto, se ferra. O boi Uhum. dá um pitu na gente e vai-se embora. Agora, ficar longe e é até bom que o boi dá umas carreiras mais assim e o cara desce melhor, né? Uhum. Isso foi Agora, a assim, a eu aula de Carlinhos. não. Isso foi a aula de Oi? Carlinhos Santos. Foi a aula lá em Carlinhos Não, Santos. falei não. Mas ele é mestre. Agora, o rei é Danilo de Dogivan. Ah, isso. Fala aí o que é bater. É uma. Fala aí o que é bater esteiro para Danilo Dodivan. É bom. Que É ele bom? não liga do jeito que o boi sair e corre. Ele não Yeah. liga, não. Ele só gosta de tirar por trás, que ele diz que o cavalo dele não empurra o boi, não. Ah, é? Nenhum cavalo tem um monte empurra, né? Aí, Carlinhos fala também, naquela égua que eu corro agora de esquerda, aí eu sempre, assim, quando a gente corre boi de todo jeito, né? Um boi gordo, boi agora quando é um touro, mais ou menos, na disputa, eu gosto de tirar rodado, eu só dou uma rodada mesmo e boto para descer no pé da cerca, porque a minha égua, ela não é de empurrar o boi, não, tá entendendo? Uhum. Aí tem um cavalo que tem um defeito, esse defeito que a gente tenta tirar, mas só que é o jeito do cavalo. Eu acho que não é tão bom a gente tirar. Eu tento Uhum. em casa tudo, ela até está melhorando. Mas assim, quando o cavalo não dá condição, a gente tem que buscar uma forma que venha para nos ajudar, né? Aí Exatamente. não é porque tu só tira o boi balançado, não, a gente tem que procurar a melhora para a pessoa vai, a vaquejada não tá fácil hoje, a gente não vai chegar e saber que o cavalo da pessoa tem um defeito e a pessoa fazer com que o cavalo trabalhe o defeito, né? E na corrida. Trabalhar. Não, é não? Não. Exatamente. Em casa o cara tira Exatamente. de todo jeito, agora na vaquejada tem que tirar do jeito que vai ajudar a pessoa, né? Perfeito, ligado? É isso mesmo. Cara, isso é outra coisa que eu acho que se diferencia muito quando você vê um cara que pode dizer assim, corre mais no profissional. O cara, além de se adaptar, ele tende a ter em mente muito essa questão de defeito e ele ajuda o cavalo, pode dizer assim. De certa forma, ele tenta não botar o cavalo em face das coisas que ele não faz bem. Ele tira o melhor do cavalo, né? É, Que é igual, tem até um vídeo, cara, de Alex. É um vídeo bem antigo que é do Abre a Porteira e ele fala, cara, a pessoa falando de cavalo bom e tal, ele falou, mas Celso, se você der um mais ou menos, ele ganha. Não é todo mundo não. Mas Celso Vitória, se você der é um mais ou menos, ele tende a diferenciado, ganhar. né? É, por exemplo. Mas assim, não, eu acho que não só tem Celso. Eu acho que tem várias pessoas, principalmente hoje eu vejo as pessoas correndo no derby, não é porque os cavalos são ruins, são cavalos com pouca experiência. E aí eu vejo que muita Deixa. gente tira o melhor daqueles cavalos com pouca experiência. Mas muita gente tira o melhor hoje em dia, né? E Como a gente tira o melhor do cavalo, eu acho que quando um cavalo não é muita experiência, a gente tem que usar. Eu não falo por mim, não, o profissional, né? O profissional tem que tirar o melhor dele para ajudar o cavalo. exato, Como, exato. por exemplo, se eu corro num cavalo experiente e o cavalo cobre meus defeitos, quando o cavalo não é experiente, o vaqueiro tem que cobrir o defeito do cavalo, né? Assim, o, 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 Exato, o erro do cavalo, né? Isso é exato. o que acontece muito em derby. Derby, né? Uhum. Carlinho é o Papa dele, né? É, é o Nata Carlinhos. mesmo. Graças a Deus é abençoado. Ele, Nego Edson, muito, né? Mas
para mim, os dois assim, eu tenho eles como espelho, eu Uhum, acho. uhum, Porque tanto como um vaqueiro e como pessoas, eles são gente de primeira qualidade, que nem se diz. uhum, Pau para toda obra, que nem se diz. Outro vaqueiro que eu olhava correr muito era Alex. Assiste DVD direto dele correndo. Porque assim, a estatura dele era pequena, era como se eu dissesse, um dia eu ainda viro pelo menos uhum. um tiquinho de Alex. Tá entendendo? Tô É de entendendo. jeito. Que eu acho que a gente tem que sempre se espelhar nos melhores, né? Uhum, Muita gente uhum. diz, eita, é, é, é babão, não sei o quê. Não, não é babão, é admirador. Eu acho que é admirador a palavra certa. E o cara buscar sempre prestar atenção nos melhores, com certeza o cara vai melhorar, né? Se inspirar nos melhores, né? O cara tem que É, olhar para o cara que faz melhor que a gente. Sempre vai ter o melhor que a gente em alguma coisa. com Sempre vai certeza. ter. Tem um cara que. E isso é que torna a gente único, né? Às vezes a gente sabe controlar um cavalo, mas não sabe soltar e derrubar um boi. E sempre vai ter um que é melhor em derrubar o boi, mas às vezes talvez ele não seja melhor em controlar, sei lá, fazer a carreira. Mas eu acho que quando a gente olha pro cara e se inspira, em vez de ficar às vezes sentindo ameaça ou alguns outros sentimentos que a gente, ser humano, pode ter, acho que a gente vai tender a ir na direção A daqueles crescer, né? caras, a crescer na direção de que a gente se É, inspira, né? E tem até um vídeo que eu assisti de um cara que ele é bem famoso no, na Inglaterra, que ele ganhou corrida de cavalo. E aí ele falando do cavalo que ele ganhou mais corridas lá, as corridas mais importantes. E na verdade, o cavalo não é bom só por causa que o cavalo é bom. Teve o cara que estava no cavalo. Sempre tem essa mão de duas vias, entendeu? Por exemplo, se a gente olhar hoje, a gente fala muito do lifestyle que tá na moda, ou o Aragon Apollo, o Walter. Será que Aragão Apollo teria o mesmo destaque que teve se fosse com outro vaqueiro? Talvez sim, mas talvez não. Eu acho que, de certa é. forma, o Walter complementava o cavalo também, entendeu? Então, Não é sempre. todo cavalo que se dá com todo vaqueiro, né? Exatamente. E o melhor vaqueiro é o cara que se dá com a maioria dos cavalos. Não é necessário você vai dizer que um cara é ruim porque o cara não se deu em um cavalo. Se o cara se dá em nove e não se deu em um, o cara é ruim, Tem nada né? a ver, não. Tem hora que não bate É mesmo. um casamento, né? Que a gente chama. É quando tem É, um casamento, pronto. tem hora que não bate os santos, né? Tem uma coisa que não bate. Vou É dizer, de jeito. e a última pergunta é o seguinte: se você pensar há 10 anos atrás, que isso é muito novo, né? 24 anos, pode dizer 8 anos atrás, voltar para o Edgar lá de 16 anos, e você analisar você hoje, acho que 8 anos é o suficiente para mudar muito, muito. O que é que você diria de conselho? Não estou falando só de habilidade de correr boi, não. Às vezes é a questão como você pensa, a questão como se você se relaciona. O que é que você diria para o Edgar com 16 anos lá, que você acha que talvez tivesse acelerado os resultados que você teve, ou tivesse te levado até talvez mais longe ainda do que você já está, não sei. Não é uma pergunta muito fácil, não, mas eu acho que assim foi uma coisa que não foi do dia para a noite, mas eu saí mudando aos poucos por uma pessoa. Eu acho que eu já disse a muita gente que, graças a Deus, eu sempre fui um cara abençoado na minha vida por, por Deus sempre me botar pessoas para só querer o meu bem, de Uhum, verdade. Sempre tem aquelas uhum, pessoas que querem o bem da gente, mas por trás não é o bem mesmo que queria. Tá uhum. entendendo? Mas eu Sim. acho que uma das coisas que me deram me ensinaram, e era para eu ter acolhido antes. Por exemplo, antigamente eu não ligava para posição de cavalo. Posição de cavalo, massa.
botava a cara pra dentro e não ligava não, tá entendendo? E Sei. Carlinhos Aham. foi um cara que, quando eu estudava fora e vim embora pra cá, voltei pra Uhum. Santa Cruz, aí comecei a correr. Aí eu corri num carro bem complicado. Primeiramente, era esse, o cigano que eu corria, e desde Sim. esse tempo ele dizia: para de botar a cara desse cavalo para dentro, para de correr pegado, bota, apruma esse cavalo. Eu digo, mas ele não vai, não. Ele disse, vai. Aí ele montava nele para passar, para ir para a vaquejada, e botava a cara do cavalo aprumado ou então um pouquinho para fora. Aí eu digo, Uhum. como é isso? Aí era assim, não era que eu não sabia realmente, mas eu também não buscava melhorar, Melhorar. tá entendendo? Mas, Era sei, para eu mas. ter buscado logo. Depois Uhum. ele começou a falar de novo desse outro cavalo, ele batia esteira para mim direto, muda esse cavalo. Aí era uma coisa que assim, não chama a atenção de ninguém, um cavalo correndo desaprumado. Pode Ah, derrubar todo chama. o Do meu boi. pai. Aí Do vai. meu pai. É, Do meu pai chama, cara. Tu falou não chama ninguém, mas se for. Principalmente esse cara mais antigo que tem um olhar clínico. Meu é, pai, se o cavalo vinha de assim, jeito. na hora de soltar, ele fizer assim, de bicho, o cavalo quis virar. Mas Aí, desculpa te interromper, mas é. de jeito. Aí, assim, quanto mais a gente procurar melhorar o cavalo que a gente corre, mais a gente vai tender a crescer, outras pessoas vão passar a nos olhar mais. Não é que a gente vai fazer as coisas. Eu nunca fiz nada para querer agradar o povo, não. Porque eu acho que se a gente for parar para agradar todo mundo, a gente para de viver. Mas Para de assim, viver. é uma coisa que, se por exemplo, eita, Edgar tá correndo naquele carro lá pro mar, aquele carro era meio bagunçado, ele aprumou e se ele pegar esse meu aqui, eu acho que ele vai melhorar. Aí isso daí vai dando mais oportunidade, vai dando mais chance. Era uma coisa que era para eu ter feito já antes. Eu Uhum, comecei a mudar isso quando eu, há o quê? 3 anos atrás, que era para eu ter melhorado a antes. uhum. Porque hoje, graças a Deus, eu tento. Porque tem cavalo que a gente tenta mudar, mas é o jeito do cavalo, não muda não. Não muda, não. Uhum. A gente tem que se adaptar ao jeito do cavalo, mas tem cavalo que a gente consegue adaptar ele para ficar do jeito da gente. Aí é uma Sim. coisa que eu sempre hoje tento buscar, melhorar os cavalos, me melhorar, né? Assim, a gente Uhum, tem que buscar conhecimento. Esse dia eu estava com um cavalo complicado em casa. Aí uhum. eu comecei, tinha dia que eu me deitava em casa só pensando. Eu digo, rapaz, eu vou buscar conhecimento. Eu fui, cheguei em um amigo meu e perguntei a ele, o que é que eu posso fazer nesse cavalo? Que ele está com esse defeito assim. Aí ele foi e disse e o cavalo já estava melhorando bem muito, está melhorando bem muito. Tá Uhum. entendendo? Oi, A gente ligar. não pode, às vezes, só querer se guardar para a gente, não, que às vezes a gente não tem como buscar o conhecimento, a gente tem que buscar fora. Aí é uma coisa. Oi, ligar. Tem E uma pergunta. É, o que é que você acha que te tocou para mudar? Que eu acho interessante. Tem coisa que a gente vive 10 anos, mas às vezes acontece uma coisa que parece dar um clique. Diz, rapaz. Por exemplo, eu vou te dizer, isso, que é muito. Por exemplo, tem várias pessoas que montaram lá na fazenda. E eles davam muito, vamos dizer assim, sinais para mim, que, por exemplo, não deixa esse cara fazer isso, não. Só que entrava por aqui e saia por aqui. Nunca me clicava aquilo. E às vezes não clica com a gente que tá com o cara que é mais próximo. É como se a gente não desse tanta relevância para as coisas que as pessoas geralmente que a gente tem mais intimidade, né? E aí assisti um vídeo no YouTube que tinha um cara falando isso, e ele falou de uma forma que já clicou e depois Grosso me deu um exemplo e fez e isso girou a chave disso, que era a coisa de quando você mexer no cavalo, não deixa, não pare no errado. Não, só pare no certo, no que você quer, né? Se o cavalo errou, tente fazer de novo e faça o certo. Por exemplo, Leo falava, Ih, não deixa esse cara falar isso aqui não é por ter não sei o quê. E aí, às vezes, eu deixava o cavalo se afastar porque eu não sabia, mas eu não voltava para corrigir. Eu não parava no certo. E isso, o Leo falava 10 vezes comigo e eu não escutava. O Leo ou outras pessoas passavam lá. E quando eu ouvi o Prachetes falando, isso ficou na minha mente e depois o Grosso falou, cara, eu com Ezequiel a gente não para,
Se o cavalo fizer errado, a gente descansa, passou dos cavalos, volta, tira mais 3, 4 bois e só para no certo. E aquilo mudou. Clicou. Aí eu queria saber É, o que é que você acha que aconteceu que clicou nisso. o que fez mudar, primeiramente, Carlinhos, toda hora. Uhum, E uhum, Carlinhos, assim, depois eu volto a esse assunto. Carlinhos, para mim, ele se tornou um pai para mim. Porque quando eu vim lá de Alagoas, quando eu estava estudando lá, aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com meu pai e, assim, minha mãe ficou morando lá. Aí eu, uhum, praticamente, eu fiquei com o Carlinhos aqui. E uhum, tanto como pessoa, aí isso daí foi uma coisa que eu mudei muito também a partir dele, que foi melhorar, como é que se diz assim, o cara ser homem, de verdade. Que no uhum, tempo eu era um moleque e fazia coisa de moleque. uhum, Aí a partir disso, que ele dava carão em mim direto, disse, olha, se você continuar desse jeito, não vai andar mais comigo, não. Tá uhum. entendendo? Aí eu fui, mudei logo isso. A primeira coisa que eu mudei foi isso. Era moleque, mas virei assim, um moleque homem, que nem a gente fala. Tá Sim, entendendo? sim. Uhum, E depois, voltando a esse assunto, uhum, o que me fez tocar foi quando eu fui para Céu Azul. Eu cheguei lá, aí tinha eu fui para correr num cavalo lá, Bideco, o nome dele. uhum. Aí esse cavalo era assim, um cavalo sem experiência, não estava saindo muito, não tinha Era o quase saído Tordilho? vaquejada, sabe? Era o Tordilho de direita? Era. Uhum, uhum, Aí ele não tinha saído muita vaquejada, mas só que era um cavalo que estava querendo pegar a posição. Era bom de corrida, tá entendendo? uhum, Aí quando eu cheguei lá, aí eu fui pôr vaquejada em bezerro nele, aí entrei nele lá. Só que o cavalo sem muita experiência, na faixa ainda é besta, mas só que eu digo, mas rapaz, o cavalo na posição aqui é tão bonzinho. Aí eu digo, eu vou melhorar mais. Aí comecei mexendo e o cavalo foi, na outra semana, o cavalo até ficou sem arreio lá, que estavam montando lá e depois levaram a arreio dele tudo. Aí eu digo, mas aí o uhum, ministério monta um arreio aí para ele. Eu fui, vi mais ou menos como era a brida dele e montei. Aí eu comecei, o carro estava meio duro. Aí a partir disso, eu comecei a deduzir. Um cavalo, para mim correr, eu não gosto de correr mais num cavalo duro. Tá entendendo? Gosto de um uhum, cavalo. Quanto mais mole, eu acho que é melhor. Ele domina mais o boi, melhora uhum, na cancela, melhora tudo. Fica mais fácil tudo. uhum. Aí a partir Isso é disso, verdade. aí na outra semana eu fui para Braz Santo. Quando eu cheguei lá, o carro tava, tirou, na classificação, eu tirei 8 boi, do jeito que foi o primeiro, foi o último. Bati as duas senhas ligeiro, e o carro todo dobrado, e rachei o primeiro nele nesse dia. Era até Netinho Uhum, batendo para mim. E a partir disso aí, até eu disse a Carlinhos, eu digo, Carlinhos, bem que tu me dizia, era para eu ter escutado logo. Um cavalo, quando eu montei nesse cavalo, mudou totalmente minha cabeça. Já era para eu ter mudado, Massa. mas só que assim, precisava de um toque para o cara Uhum, é, uhum, é, realmente ver o que era que ele estava dizendo, né? Aí pronto, a partir uhum, desse cavalo, só todo cavalo meu, eu sempre tentei, assim, botar no estilo dele, para correr perto do boi, cancela perto do boi e pôr na faixa assim. E toda hora, uhum. se o cavalo não for bom na faixa, top na faixa, e for bom de cancela e carreira, ainda a gente consegue derrubar o boi. Que a Verdade. gente faz a carreira certa, pronto. É mais Aí fácil. isso daí, a gente foi deduzindo, deduzindo, e a partir disso, todo cavalo meu, eu tento, é assim, nem todo cavalo vai aceitar, mas a gente tenta fazer o estilo, assim, amolecer, deixar molinho de nuca, de tudo, de paleta, de costela, e botar para correr vai ajudar muito a gente, né? Sem dúvida. Show, Edgar. Edgar, bora, Foi uma bora peça responder. fundamental, foi isso. Bora, Agradeço demais aos meninos lá da Céu Azul que me aguentaram quase 2 anos. Foi bom demais lá a passagem. Mas a gente ah, tem tudo, tudo é no tempo de Deus, que a gente tem que aceitar e tudo tem começo e fim, né? verdade. Ô, Edgar, bora responder as perguntas. A do Lucas, qual foi o seu prêmio inesquecível? Eu acho que meu prêmio inesquecível foi
teve dois. Hum. Eu acho que foi dois. Que foi... Um primeiro foi em Paranatama, que eu ganhei o primeiro sozinho. Que E o ano foi? segundo foi quando eu estava... Eu não estava disputando o Portal em 2019. Eu estava assim, lá para trás, e Deus fez uma coisa na minha vida que mudou totalmente. Que foi em Garanhuns. Eu estava, acho que em quinto. Eu estava correndo só, assim, para correr. No Acauã, quando chegou na disputa, aí eu estava correndo no Tive, eu estava lá em Nitael já. Nitael me deu, ele disse, não, você corre o portal todo nele, termina nele. Aí que eu tava no Black Bingo, até Bezerros, aí de lá, aí eu não corri mais nele, aí Nitael disse, não, você termina no cavalo. Aí eu tava com uns 75 pontos atrás do líder, né? Aí pra mim só tinha a Cauã e a final. Eu digo, não tem como eu chegar não. Aí corri, aí na rodada tinha 26 lá e os meninos cantando um racha lá. Aí os meninos, tu aceita? Eu digo, já aceito, 2 vagas já tá bom demais. Aí os meninos, aí não aceito o racha não. Não sei quem disse lá que não aceitava não. Aí eu digo, eita, pô, 2 vagas agora, velho, 2 passarinhos presos, era tão bom. Aí parece uma coisa, aí disse, vamos mudar o gado. Aí eu digo, oxe, agora vão rachar aqui, botar os boi pretos, o cara racha. Aí não aceitaram não. Aí eu digo, ixi Maria, agora a bocada esquentou. Aí eu vim, botei um boi na faixa, aí rodou de novo, outro, botei quase 200 no meio de 8. Aí eu digo, mas rapaz, agora o negócio ficou melhor ainda, 2 vagas no meio dos 8. Aí quando rodou, disputou, aí eu fui e botei sozinho. Ganhei o primeiro e ganhei o quarto. Aí nessa etapa fiz 65 pontos. Aí para o bem mais ficou 10 pontos de diferença para eu ver se eu era campeão. Pro líder. Aí eu acho que foi um prêmio dos mais importantes. E assim, querendo ou não, no bem mais foi um dos mais importantes, que foi quando eu me tornei o campeão. Que a gente passou quase o dia todo em correndo. Tive que não aceitar a racha moído lá, mas Deus abençoou, botou a mão por cima. É quando tem que ser da gente e não tem quem tire, não. Aí foi, eu acho que foi dos prêmios mais importantes. Massa. Tem outra pergunta aqui para você. Nossa, essa pergunta é complicada. Mas e aí? Melhor cavalo que você já correu? Eita, pergunta da febre. Essa é Qual foi? difícil. Eu acho que assim, teve muitos cavalos que eu já corri e todos eu gostei. Porque assim, foram cavalos que marcaram, querendo ou não, minha vida. Tudo, graças a Deus, uns cavalos que eu peguei, e foi tudo cavalo que Deus me abençoou e eu me destaquei. Que foi, assim, eu vou dizer uns e depois eu vou dizer o melhor. Tá bom. Primeiro, assim, teve esse cavalo que era do meu pai, que era um cavalinho comum, e eu ganhei dele. Aí depois teve Bideco, teve o Black Bingo, que era de GCE, que Giovana corre. Aí eu montei o Honda de Nitael, que era o Pentezinho, o Pente Ross, que era bom também. E aí tem essa égua que eu corro hoje. Eu acho que eu não estou esquecendo de nenhum, não. E para mim, o melhor cavalo que eu montei até hoje, eu acho que foi, assim, que eu corri mais tempo. Eu estou dizendo os cavalos, assim, porque tem cavalo que a gente corre uma vaquejada e pronto. Tá entendendo? Sim. Aí eu acho que assim não conta. Mas eu estou dizendo conta, assim, cavalo que eu corri um tempo. Teve o cavalo de Itamar também, que eu corro até hoje, graças a Deus. É outra pessoa que para mim é mesmo que um pai. Itamar também. Itamar e Itael é uma equipe só, que é o Oliver. É outro cavalo também que é fora do comum. Agora, para mim, o cavalo que até hoje eu montei para o cara chegar numa vaquejada e assim, não tem medo de tirar boi nenhum. Chegar e corre o boi do jeito que quer. Se quiser correr o boi galopando, chotando, corre. Foi o Tive. O cavalo que Nitael hoje corre. Que não deixa eu correr nele, não. Ele disse que ia me emprestar esse ano, mas eu não sei se vai me emprestar mais, não.
Tu tá Se tiver botando pressão vaquejada, demais. foi, foi um cavalo que toda hora eu cheguei para tirar um boi e tirava que nem tivesse dando risada, comendo um doce em casa, essas coisas. Mas tem cavalo que você monta que você olha pro boi e você sabe que vai derrubar, né? Tem cavalo que você confia muito É, nele. Tinha uma égua lá é. que era, acho Esse, que era esse grandona. cavalo, esse cavalo de Itamar Uhum. mesmo é outro. No começo eu levei zero, que só aguentando ele assim, perdendo na rodada de classificar essas coisas, mas foi um cavalo que depois que a gente se entrosou, depois eu acho que foi até num bolão que dizia, eita, o boi do dinheiro, o boi do dinheiro. Aí eu ganhei nesse bolão e depois desse bolão eu comecei ganhando, foi um cavalo também diferenciado. E eu tava esquecido de outro. Liga. Era um Uhum. beijinho. Até esses dias ele morreu. Teve um Uhum. acidente, aí o cavalinho foi embora. A hora era diferenciado também. E foi, bicho. Foi. Eu vi até alguém correndo nele em Sumé, esqueci o nome, que o cara achava ele Já, vaqueiro acho de que foi sol. Jabitacá, não? Eu vi ele em Sumé. Não foi você nele, não. Eu vi esse cavalo com um cara em Sumé, que eu esqueci, que é o cara que eu gosto só de ver ele correndo. Velho de Edson, velho de Edson. Velho de Eds, velho de Eds, velho de Eds. Foi, velho de Edson ganhou um bocado de corrida nele agora no começo do ano. Eu acho massa, velho de Eds correndo. Ele corre bem pra caramba. Ô, Edgar, agora tem mais umas perguntas, mas eu vou te mandar pelo print que eu tirei aqui. E você responde nos stories, ou como você quiser, pro pessoal. Mas tem três perguntas que eu queria fazer para você. E aí a pergunta que. Bom, tem uma que talvez aqui é a única que, se você não quiser falar, tudo bem, mas é a seguinte. E você responde o que vem na sua cabeça. Mas essa aqui eu vou deixar você escolher se você vai responder o que vem na cabeça ou não. Você ainda tem algum objetivo dentro da vaquejada que você almeja alcançar? Com certeza. Tem. E você pode compartilhar É, com a gente? posso. Uhum, É de. Muita gente fala, os meninos ficam brincando, eita, já era para estar correndo profissional, não sei o quê. Os próprios, assim, gente da vaquejada fala que não era para estar correndo, não sei o quê. Mas uhum, assim, eu tenho uma coisa para daqui a um tempo, quando for o tempo de Deus, eu uhum, chegar a, se for da vontade dele também, correr uhum. profissional, se Deus quiser. Daniel aqui dizendo para Massa. ir para a categoria dele certa. Essa é a dele. Mas um dia, se Deus quiser, eu digo, eu brinco direto com os meninos, assim, que graças Uhum, a Deus eu tenho muita amizade na vaquejada e gosto de brincar. Aí eu digo aos uhum. meninos, olha, qualquer dia desses eu tô por aí, por perto de vocês, para botar furando em vocês. A Nego Edson, os meninos, Carlinhos, eles ficam tudo mangando. Eles vêm para perto de nós que nós faz um caldinho inteiro, isso. Mas se Deus quiser, um dia eu ainda, se for da vontade de Deus, a gente tá lá para correr mais. Quando eu estiver velhinho, aí eu tô chegando. Beleza. Tem outro. Tem alguma coisa na vaquejada que você gostaria que mudasse? Eu vou dar um exemplo. Eu acho que, por exemplo, essa vaquejada de uma semana fica inviável para quem trabalha sem ser só com vaquejada. Até para quem seja aspirante, porque termina no quarto ou quinta. Isso é uma coisa, um desejo meu. E a pergunta é nesse sentido. Tem alguma coisa que você gostaria que mudasse na vaquejada? Eu tenho não é puxando saco nem nada, mas eu acho que quando uma coisa que o PEPB mudou, que assim, ele está mudando a cada ano, porque não é uma coisa da gente chegar num ano e pum, mudar não, Mudar e não é tudo. fácil, Não é fácil. tá entendendo? Uhum. Mas eu tenho para mim que eu acho que vaquejada era para ser, por exemplo, se juntar todos os circuitos, campeonato que tiver, é, se juntar e fazer um modelo só de vaquejada. Por Uhum. exemplo, não, o certo eu acho, dos 100, Uhum. que eu acho que ficava mais competitivo, igual, Uhum. e por Sim. exemplo, três categorias, eu acho. Assim, Uhum. fora feminino, master, eu estou dizendo assim, o aspirante, o iniciante, o amador e o profissional. Pronto.
e duas Uhum. senhas cada um. Essa questão de vaquejada tá demorando 8 dias, 20, sei lá, 6 dias, terminar na segunda, terça-feira, é questão porque o, o, o profissional, o amador, corre em 2 cavalos, corre 2, 3 100 em cada um. Eu acho que isso Uhum. daí dificulta muito. Eu, assim, graças a Deus, se, por exemplo, eu for correr o amador, eu tenho 2 cavalos, eu acho, para correr, tá entendendo? Uhum. Mas só que, Uhum. assim, se chegar um menino com uma senha, com um cavalo só para correr 2 senhas, eu acho que fica desvantagem. Por exemplo, a gente corre Uhum. o PEPB, a gente pode olhar na classificação que tem uns meninos tudinho que corre o amador, que Uhum. ganha. Porque 2 senhas só, aí fica igualdade. Por exemplo, um Nego Edson que Verdade. tá falando aqui, eu vou dar o um exemplo dele. Nego Edson é Uhum. um cara top hoje do profissional. Se ele vier e Uhum. perder as 2 senhas dele, e, por exemplo, eu vim e bater uma minha, eu já tô, como é que se diz Na frente, né? assim, Com na mais frente. chance. É. Uhum. Não é que eu seja melhor, mas é porque a igualdade tornou que vai chegar a hora de, por exemplo, Todo mundo pode tem a passar mesma 10 vaqueados, chance. mas tem É a uma hora que não probabilidade, ganha. né? É todo mundo tem É, a mesma chance matematicamente. Se você, cada um só pode desse correr jeito. Por duas. exemplo, Sumé, é, a Veloz, os meninos ganharam, Jackson, Jefferson ganharam. É amador, mas só que assim, se destacou no meio do profissional, por quê? Porque é a igualdade. Aí, por exemplo, Sim. se a gente pegar e for correr o profissional numa vaquejada que é 400, aí Uhum. eles com 2 cavalos, a gente só com um. Além do nível deles ser maior, a gente tá lá embaixo. A gente não tem menos chance e como é que se diz? A probabilidade da gente ganhar O, é bem menor, né? é, A gente tá com menos, matematicamente, menos chance de competir, né? Ele tem uma é, margem maior de errar, né? desse jeito, desse jeito. Além do nível dele Verdade. ser maior, o nível da gente é menor, né? Uhum. Nem sempre, né? Você É, tá falando que você é menor aí aí eu que acho os assim, outros. que a vaquejada É. só vai ter sentido Uhum. se o PPB eu tenho para mim que está no caminho certo. A Uhum. igualdade é tudo. Que a gente tá vendo aí. E uma coisa, eu tenho para mim, gente que está começando hoje na vaquejada, tem que botar uma coisa na cabeça. Uhum. Que Diga. vaquejada, o concorrente da gente não é o nosso adversário, não, o vaqueiro não. O nosso adversário é o boi. Se a gente botar o boi a gente tá na frente. Agora, se perder o boi, pode estar correndo com qualquer um que não ganha, não. Excelente. Eu digo isso porque às vezes assim, a gente chega numa brincadeirinha assim, um bolão, uma coisa, aí diz, eita, Edgar vai deixar correr, Jackson, Jefferson vão deixar correr, Daniel. Aí diz, por quê? Ele disse, oxe, eles vão ganhar, né? Não, Uhum. se a gente tá correndo, a gente é sujeito a perder do mesmo jeito que o outro é. O Uhum. zero, eu acho que já é uma coisa que a gente anda com ele. Se a gente saiu de casa para vaquejada, a gente já tá com zero. O valeu boi é uma consequência, da mesma forma, e se a gente ganhar é uma consequência, se não, Uhum. Eu aí concordo a com você, ô gente, eu Edgar. acho que tem que botar na cabeça que vaquejada não é adversário, não é vaqueiro contra vaqueiro, não. É Uhum. boi contra boi. Ou, É. se eu botar meu boi, eu Vaqueiro vou contra o ganhar boi. para ele. É, Isso. É, o campeão da vaquejada é o cara que derruba mais boi. E o que você falou, só para é, complementar, é, de jeito. né? E só para complementar, eu acho que tudo isso que você falou volta para cá, porque a gente fala isso, só que não é uma coisa simples. Porque, por exemplo, se você está iniciando e você vai correr a mesma corrida com o Nego Edson, só a presença do Nego Edson, você não pode falar nem com o cara, mas só a presença do Nego Edson, de certa forma, Nego Edson ou Rainer, sei lá, tem vários vaqueiros bons aqui, né? Intimida a quem está começando. E isso é De jeito. mental, não é porque é só a É presença, o psicológico, o, né? o psicológico é uma coisa que a gente tem que trabalhar, e essa parte mental é uma coisa bem complicada, a gente tem que realmente trabalhar isso por muito tempo, porque afeta a gente. Sem dúvida nenhuma, a presença,
principalmente para quem está começando e a gente geralmente não fala muito de preparação mental. E acho que quem ganha tem sua preparação mental intrínseca, né? Não é obrigado a você fazer, mas principalmente quem está começando e não faz, precisa de um auxílio externo para entender isso que você falou. Cara, o seu desafio único é o boi. Se você focar em botar mais boi, você vai chegar lá, você vai chegar mais na frente. É só derrubar mais boi. Pronto, derruba mais boi É que lógica, é. Carlino vai lá na faixa e vai tirar seu boi da faixa. Mas o que ele vai Não, de fazer, jeito ele vai nenhum. botar o dele. Ele vai botar o dele. O É, problema é esse. é. Não é isso. Vai ligar. É desse jeito. E Aí aí é o que agora a eu última acho que pergunta. deveria mudar. Toda vaquejada era para ser no máximo 200. Aí eu acho que, Uhum, por exemplo, tanto ia aparecer mais cavalo para pessoas que estão parados. Aqui na uhum, região da gente é exemplo, tem vários profissionais, vaqueiro bom, que não tem um cavalo hoje para correr, porque um vaqueiro só está com 3, 4 cavalos. uhum. Assim, eu não vou mentir, é bom o cara com mais chance, será que não é melhor? Mas eu acho assim, para o melhor da vaquejada, eu acho que Uhum. deveria acontecer isso, Sim, eu tá entendo. entendendo? Que aí Uhum. o PPB já deu um passo à frente nessa questão. Sim. Eu bato palma direto e digo a ele direto, Bel, eu sou seu fã. Não é pela questão assim, não é porque eu sou amigo dele, não. Mas Uhum. é porque as atitudes dele, o que ele procura fazer é só para melhorar. Tá Sim. entendendo? Dá mais chance Não para todo visa, mundo. Uhum. ele não visa, claro, com certeza, visa porque a pessoa não vai fazer nada para perder, não. Mas ele não Uhum. visa só o lucro, ele Uhum. visa o melhor, o melhor. Sempre o melhor ele visa. O que ele puder fazer de melhor para a vaquejada, o melhor para a gente, ele vai fazer. E Uhum. É isso. principalmente ele faz o melhor para a nossa região. Ele gosta É. de fazer assim um valor, um valor de inscrição bom para o pessoal da região, porque a região da gente, querendo ou não, não é uma região forte, rica, muita gente. Às vezes, Uhum. por exemplo, tem a vaquejada de Carlinhos aqui perto, muita gente guarda dinheiro de 2, 3 meses para correr lá. Tá entendendo? Sim. Uhum. Mas se Sim. a gente for de jeito, vai aparecer muita coisa isso. Se, por exemplo, tem a gente vai procurar as melhores vaquejadas, se todo campeonato for desse jeito, aí, por Uhum. exemplo, eu perdi aqui em Carlim, eu vou para outra vaquejada lá em Caruaru, um exemplo. Eu perdi minhas Uhum. 200, eu vou para lá correr minhas duas. Aí se o cara Uhum. perde duas, aí tem mais duas. E se brincar, ainda tem mais duas para correr. A chance do cara. Uhum. Uhum. É. Sem dúvida Assim, nenhuma, Elias. eu não posso, quem sou eu para criticar? Eu não sei nem como é que se passa essas coisas. Mas eu acho assim, Uhum. isso é minha opinião e eu não Uhum. sei se é fácil mudar, se é difícil. Sim. Eu acho que é difícil. Mas se Sim. mudar, eu tenho certeza que nosso esporte fica muito Uhum. melhor, Uhum. Vai mais engrandecer, sem dúvida competitivo. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas como eu sou aspirante, e se eu tiver caixa, eu vou correr em todas. É, Mas assim, às vezes fica ruim para quem tá lá em cima. Quem quiser crescer, fica muito difícil, porque imagina chegar a S no profissional e o cara pode correr em 3 cavalos. Aí tem Celso Vitória, é. 3 AS, fica difícil competir lá e me destacar naquela categoria. Edgar, a Você última falando pergunta é a isso aí, seguinte. Hum, só para uhum, terminar, você sim, falando isso aí, quem AS lá no profissional? Não. Se, por exemplo, só for 2 chances e você corre o aspirante, você tem uhum, chance de competir no profissional, sem dúvida nenhuma. né? Só preciso botar meus Tá boi lá. entendendo? É, Só preciso deixar ele isso é lá uma no meio das questão. duas Se faixas. for só 200, se for só Uhum, 200, muitos amadores vão correr profissional, porque é mais prêmio. Agora, assim, tem amador que faz 5, 6 anos que corre. Aí corre profissional, ganha também, corre amador, ganha toda semana. Ele nunca vai sair do amador, porque o cara vai. Só tem um cavalo do amador. Aí o nível do uhum, cara é mais baixo. Aí o cara vai competir com um que tem 3 cavalos. não, Vai ficar no amador, que é mais fácil. lógico, lógico. Exatamente. Ô, Edgar, e pra gente fechar, me diz aí, eu vi um post seu e me tocou muito, que foi uma coisa que
gerou identificação comigo. Que me fala aí o que é que te motiva a levantar todo dia para ir montar em cavalo, o que é que te motiva a ir para uma vaquejada e no seu post dizer assim, eu tô com saudade de ir para uma vaquejada, passar 3, 4 dias sem dormir direito, sem comer direito, levando poeira. Me diz o que é que te motiva a levantar todo dia para montar e o que te motiva a, até às vezes sentir saudade desse ambiente que às vezes castiga muito, tá, gente? É, a vaquejada, eu acho que. Eu vou falar logo da vaquejada. A vaquejada, pelo menos na minha vida, ela se tornou uma peça fundamental. Quando não tem vaquejada, a pessoa está assim, primeiramente, como você disse, se levantar todo dia e montar num cavalo, até um incentivo. Primeiramente, eu acho que é a fé e a força que Deus nos dá, que eu acho que é uma peça fundamental, porque sem Deus a gente não acorda, se não for da permissão de Deus a gente não acorda. Primeiramente, essa permissão de Deus, e segundo, o amor pelo cavalo e pelo que a gente faz, que eu acho que foi... Eu postei até esses dias, assim, no Instagram e postei no status do WhatsApp, que a gente pode fazer o que for, se a gente fizer por amor e com vontade, fica tudo melhor. A gente não trabalha, a gente se diverte, né? Aí eu acho que é assim, uma das coisas é isso. Outra é pessoas boas perto da gente, a família nos apoiando. Quando a gente chegar no Aras, ter pessoas positivas do lado da gente. O dono dos cavalos chegar e, assim, a gente fazer por onde também. Procurar deixar tudo organizado, que eu acho que é uma das peças fundamentais para agradar o dono de um cavalo. O dono de um cavalo chegar lá e ver um cavalo bem zelado, um cavalo correndo bem bom. Cuidado. Porque a vaquejada hoje, o lucro não é muito, não. Mas, assim, a satisfação e o prazer de ver o cavalo correndo. Que eu tiro como exemplo lá em casa. Assim, eu digo que é a minha casa, né, lá. Sim. Que o Nivaldo e Nitael, a paixão deles é estar vendo o cavalo dele correndo na vaquejada. Tá entendendo? Sim. Pode passar 8 semanas, 8, 10 semanas sem ganhar. Ele nunca ligou, não. Ele gosta de ver o cavalo se apresentando, um cavalo bem arriado, um cavalo bem zelado, limpo. Tá entendendo? Chegar na vaquejada, o caminhão tá organizado. Chegar no Aras, o quarto de cela, as baias, a área em si, tudo organizado. Eu acho que é uma das coisas. Aí a gente chegar lá e fazer isso, é uma das coisas que eu acho gratificante. Organizar as coisas e montar no cavalo e toda hora o cavalo tá evoluindo. Eu acho que assim, incentiva muito a gente. Quando o cavalo tá procurando melhorar com a gente. É uma das coisas que eu acho mais forte. Que cada dia a pessoa diz, eita, amanhã eu vou fazer tal coisa no cavalo que ele vai melhorar. Amanhã eu vou passar o cavalo de tal jeito que eu acho que vai melhorar. E isso daí eu acho que é uma das coisas que incentiva. E assim, uma coisa que não está muito boa é a gente estar montando, mas graças a Deus, no tempo de Deus vai dar certo. Quando essa doença amenizar mais, a gente pegar e ir para vaquejada. A gente tá montando sem ter vaquejada, dizer, eita, pô, na quarta-feira ou na quinta a gente não pode ir para vaquejada, tem que ficar em casa. Mas a gente é tudo do jeito que Deus quer. E para mim, assim, é uma das coisas que eu acho que é fundamental. O amor, a fé e o companheirismo, o apoio da galera que está com a gente. A gente chegar no Aras, por exemplo, e tá um dos meninos que zela os cavalos com uma cara feia, ou com raiva, pegar um cavalo, danar o cacete num cavalo sem necessidade, tá dando... Eu acho que, assim, é uma coisa que vai machucar a gente, né? Já que a gente gosta de um cavalo. Porque se eu trabalho com amor e um menino que zela o cavalo trata com amor, eu tenho certeza que quando a gente for para a vaquejada, tudo vai dar certo. Porque, assim, a gente vai buscar o resultado na vaquejada, né? A gente sair de casa, não tem coisa mais gratificante do que eu tenho para mim.
Uhum. Eu estou organizando um caminhão para ir para uma vaquejada e, por exemplo, vai uma pessoa comigo, por exemplo, quem está comigo agora é Tony, Marcos Antônio, ele ainda agora falou aí. Aí, por exemplo, Uhum. fica seu Zé Carlos e Léo, lá nas baias. Aí a gente ir saindo e eles dizer, vão com Deus, que seja o que for da vontade de Deus dá certo. Tá entendendo? Uhum. Sim, Eu acho sim. que para mim é uma coisa gratificante porque tá todo mundo torcendo. A mulher em casa, a esposa, a mãe, o pai. Quem tem esposa, eu falo por mim. Minha esposa, eu saí de casa, a pessoa, ela dizer, vá com Deus e que Deus lhe proteja. A mãe da pessoa dizer isso, quem não tem esposa, o pai, um irmão. Uhum. Eu acho que todo mundo, o dono de um cavalo mesmo, dizer, olha, vai e o que for da vontade de Deus que deixa acontecer. Eu acho que é uma das coisas principais. E assim, Massa ali. chegar na vaquejada é uma das coisas que eu acho mais melhor. A gente chegar aí, por exemplo, para um caminhão de um amigo, tá lá conversando, chegar um amigo no caminhão da gente, a gente tomar um café, brincar, assistir um filme no Uhum. caminhão. Eu acho que é uma das coisas, porque eu toda a vida gostei de brincar com todo mundo. Tá Uhum. entendendo? Uhum. Brincadeira que eu digo assim, mas brincadeira sadia. Não é brincadeira de Sim. que rebaixar ninguém ou Rebaixar então ninguém. diminuir, não. Uhum. Brincadeira sadia, que nem a gente brinca. Sim. É uma das coisas que eu tenho mais saudade. Da gente estar brincando na vaquejada. Que nem tem um menino lá em Paulista mesmo, acho que vai fazer um mês agora que eu fui para lá. A Uhum. gente passou 4 dias lá, foi 4 dias de resenha, se divertindo. Eu não Uhum. ganhei, não, perdi na terceira rodada, mas para mim foi gratificante. Para mim, Aham. tem um menino lá, Emerson, ele tem até como é que nem negócio no YouTube, como é o nome? Uma Emerson página, né? Gordilho. Aham. É. Sim. Aí ele bota a câmera na gente, era eu, Já. Nego Edson, Rainel lá, tudo em resenhando. Uhum. Eu passei a semana em casa assistindo os vídeos, eu dei tanta risada. Aí eu digo, mas Nego, rapaz, pra semana não tem um negócio desse pra gente resenhar. Nego Edson é Aí meu é coisa que é cinegrafista, pô. gratificante. Nego Edson é meu É? cinegrafista. Tem umas corridas lá É, que ele tava, peixe. que ele tava Nego Edson é contratando. gaiá. Rapaz, tem uns 5 vídeos de Nego Edson tirando onda com o pessoal do curral. Mas, Tem Edgar, vivido, mas também tem bebido. Ixi, Maria. Deixa eu te falar. Tudo isso que você falou, cara, é sentimento de dono. É a gente tomar conta da coisa dos outros como se fosse nosso. E a gente, às vezes, Mais do que como ser nosso, né? mais do que ser nosso. E às vezes a gente, porque a gente está prestando serviço para uma pessoa, a gente não toma aquilo como nosso, mas se fosse uma coisa nossa, quando a gente chama alguém para trabalhar para a gente quer que o cara zele, né? E por que a gente não faz isso proativamente quando a gente está prestando serviço? Quem é que, igual você falou, quem é que. Eu não quero chegar na vaquejada e chegar meu caminhão tá todo bagunçado, meu cavalo sempre tá escovado, um, sei lá, o arreio do cavalo todo sujo. Quem é que gosta? Quem é que Eu não. gosta? Eu Ninguém posso, gosta, eu, né? eu posso levar os zero do mundo todinho, que eu sou acostumado a levar zero mesmo. Uhum. Agora, o carro que eu for correr, assim, eu gosto de estar bem limpinho, os arreios tudo bem lavadinho, tudo bem organizadinho. Eu posso levar zero, que nem eu levo, Uhum. mas eu gosto de estar tudo organizadinho. Todo Que é mundo tão leva, né? bonitinho o cara chegar bem, por exemplo, um arreio bem limpinho, o cara passa, olha, até o menino É. fica, Gerson ficava de resenha, quando eu corri em Bideco, aí Bideco era tordilhozinho, roxinho, aí eu dava um banho nele, eu e Alan era o menino que andava comigo, o rabo dele Uhum. ficava bem estufado assim, bem branquinho, aí eu enluvava ele bem, aí Gerson dizia, pia o cavalo em boy, o cavalo boy, eu acho que é uma coisa assim, todo, é bom, a pessoa Uhum. receber um elogio por uma coisa boa, né? Boa, exatamente. E que sirva de exemplo isso que você está falando para outras pessoas também, Edgar. E eu queria até falar uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante, talvez as pessoas não tenham aproveitado. Na verdade, o Covid eu acho que é uma época muito boa para quem corre boi, para aproveitar e melhorar, porque eu acho que todo mundo pode melhorar, como vaqueiro mesmo. Habilidade de vaqueiro, entendeu? Então, se a pessoa não olhou o Covid como uma melhoria dele, de pegar esse tempo e analisar o que ele precisa melhorar e trabalhar, eu acho que ele perdeu. Porque às vezes eu vi muita gente falando, ah, cara, não tô nem querendo montar, porque eu não vou pra corrida. Ah, não, velho, eu acho que você tá com a mentalidade errada. Para mim, pega esse tempo, pega o que você tem que melhorar, porque quem corre boi sempre vai ter que melhorar uma coisinha, sempre tem que Deixe, melhorar
E se você souber isso que você tem que melhorar e você aproveitar esse tempo para trabalhar, você vai voltar muito mais forte, meu amigo. Então aproveita esse tempo e volte muito mais forte, se você quiser, lógico, né? Mas tem essa questão da mentalidade também, a gente não pode ficar triste, porque não é porque a gente vai para a competição que a gente deveria ficar sem Deixei. querer pôr em prática, né? Edgar, É, eu sempre agora, eu pergunto demais e agora sempre no final, se você tiver alguma tá pergunta para mim, cortando, viu? Cortou agora, se, cortou, cortou? Pronto. Para a gente terminar, se cortou. você tiver, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Tá Tá bom? cortando ainda. Tá cortando? Edgar, quando tiver bom, você me avisa, tá bom? Edgar, tá bom? Agora, Tá agora. cortando? Agora? Não, agora não. Não? Cara, a live já tá bom? Bom, tá Tá me bom, tá ouvindo? bom. Tá ok. Beleza. É, eu ia até abrir se você tivesse alguma pergunta para mim, porque eu passo a live perguntando, e, e a gente se conheceu mais agora. Se você tiver alguma pergunta para mim, eu fico feliz em responder. Se não, não tem problema, eu abro espaço para você fazer algum agradecimento se você esquecer de alguém ou se você quer. Eu, eu não pensei em nenhuma pergunta, era pra eu ter pensado Não, isso. não, sem problema. É porque eu passo a live perguntando. Aí Renan perguntou uma vez, eu disse, não, agora eu vou, se a pessoa tiver, eu deixo. Mas você tem algum recado final, algum agradecimento que você quer Não, o fazer que para eu tenho alguém? para dizer, eu acho que, assim, Uhum, pelo que o trabalho que você faz para ajudar o pessoal, eu acho que, assim, todo mundo que está começando, eu acho que uhum, uma das principais coisas é nunca ter vergonha de, por exemplo, perguntar, de buscar conhecimento. Eu acho que não massa. precisa ter vergonha. Quando uma pessoa vinha dar um conselho a gente, por mais que a gente não queira escutar, ou então, como é que se diz? Não seja uma coisa construtiva, mas a gente escuta e grava, que um dia aquilo ali pode servir. Pode não servir agora, mas pode servir mais na frente. Tá entendendo? Uhum, Eu acho uhum, que isso. Por exemplo, massa. se a pessoa precisa tratar de um cavalo para poder chegar onde quer, isso é besteira, não tem nada não. Ir para uma vaquejada tratar, isso é Uhum, besteira. Quando eu andava com meu pai, eu tratava de 9 cavalos, era besteira, 8, 9 cavalos. Daniel Farias, Jefferson Nunes, Jackson, todo mundo a gente tratava de cavalo. Eu antigamente uhum, corria, dirigia um caminhão e tratava de 4 cavalos quando eu ia para a vaquejada. que E não massa. recebia salário. Mas para mim foi uma Uhum, das coisas, das oportunidades maiores que eu tive na minha vida que massa. para chegar até onde a gente está, graças a Deus. Mas só que a gente tem que buscar mais. Eu ainda quero chegar mais longe, que com a permissão de Deus eu vou chegar. Isso daí eu acho que não Uhum, é a pessoa chegar numa vaquejada, dar banho em um cavalo, lavar um caminhão, botar uma ração. Isso daí não diminui ninguém, diminui não. Isso daí eu ninguém. acho que faz a gente crescer, pensar. Por exemplo, a gente tem um tratador hoje e, e chega. Eu não gosto de chamar tratador, eu falei agora, mas eu não gosto. Eu digo zelador, um amigo meu. Eu acho que Uhum, assim, o menino que zela dos cavalos, a gente hoje, por exemplo, a gente correr de madrugada e depois ele ter que agitar 2 ou 3 cavalos só, eu acho que isso passa na mente da gente. Mas, bicho, quando eu era de madrugada, não achava bom não, e dar banho num cavalo uhum, sozinho. Eu vou lá ajudar ele, aí o cara vai, ajuda. Aí é onde a gente começa a dar massa. valor a, às coisas mais simples, eu acho, da vida. Eu Massa. acho que para ser é, é, para chegar a qualquer lugar, eu acho que o cara tem que passar. Às vezes a pessoa não precisa, não, mas quando a gente passa uma necessidadezinha em alguma coisa, a gente dá mais valor. Dá Eu mais acho que isso valor. é em tudo na vida, Verdade, não é só na vaquejada, não. Tá entendendo? verdade, E assim, verdade. buscar ter força de vontade, a gente também não pode é, ter um cavalo bom,
ter um Uhum. patrão bom, qualquer coisa assim, e ficar com o braço cruzado esperando ganhar o prêmio, não. Se destacar, não. Eu acho que a gente tem que arregaçar a manga mesmo, ir pro sol quente, montar e procurar sempre a melhor, eu acho. Quanto mais a gente Show. procurar a melhor, o melhor fica. Perfeito. Edgar, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por compartilhar. Às vezes as pessoas ficam até com vergonha de falar, ou às vezes ficam até com medo que a gente acha que depois que a gente fala, a gente vai ser muito criticado, e a gente não vai conseguir fazer o que a gente fazia antes. E é muito complicado falar de vaquejada, porque, na verdade, qualquer esporte, talvez, e a vaquejada principalmente porque pouca gente fala de vaquejada. Então, eu sei que é difícil a gente vir para a câmera e falar, então eu queria dizer muito obrigado. Foi muito bom conhecer você mais. Eu fico aqui muito Show, longe, e aí eu conheço mais vocês do que vocês me conhecem, mais pela televisão, mas foi muito bom conversar com você, saber e aprender. Tem vários detalhezinhos aqui que eu tomei nota que amanhã eu vou fazer as anotações e compartilhar com o show. pessoal para que eles aprendam também. E se Deus quiser, eu vou Obrigado. te conhecer Satisfação daqui uns mesmo. dias. Próxima semana eu estou no Brasil Show. e se Deus quiser, e a gente vai se esbarrar numa corrida, quem sabe você bate esteira para mim. A gente tá pronto toda hora, se Deus quiser. E eu vou mandar, antes de terminar, eu vou mandar um alô aqui. Um alô não, uns dois ou três, para os meninos, para eles não ficarem com raiva. Que era para Sim, mandar um alô pro por grupo favor. Troca de Ideia, que a gente tem um grupo Troca de Ideias, para a gente analisar a tropa da gente, eu e os meninos, de Uhum, resenha e ao mesmo tempo é sério. certo. Aos meninos do Catingueira Ranch, que é do grupo de Nego Edson, lá de Catingueira. Eles Catingueira, disseram, né? se eu não desse quando me visse, ia dar um carão. E eu É, queria agradecer também a todo mundo aqui do Instagram. Tem gente que eu conheço pessoalmente e tem gente que eu não conheço, né? Mas eu queria uhum, agradecer a todo mundo que me acompanha, que para mim é uma uhum, satisfação, assim, dividir, nem se diz, a vida da gente. A todos uhum, daqui da região da gente, de Santa Cruz, Vertentes, Toritama, todo lugar que eu queria agradecer muito também a você e depois uhum, aos meninos que é, me ajudam muito, os meninos do Aranirã, lá de Itamar, Pebinha, Itamar, uhum, que são duas equipes que hoje, assim, eu sou entrosado com os dois, graças a Deus. Eles dois uhum. têm a confiança em mim, entregam um caminhão, um cavalo e graças a Deus a gente faz por onde e Deus vai abençoando. Eu queria agradecer muito a eles pela oportunidade e a toda a minha Uhum. família, Show. que sem eles a Parabéns. gente não é nada não. Minha família, que eu digo assim, de sangue, e minha família, amigos, que eu tenho grandes Amigos. amigos, graças a Deus, tanto na vaquejada como fora da vaquejada, mas para mim é uma Uhum. satisfação e agradeço demais a todo mundo, no geral mesmo. Beleza. Parabéns, Edgar. Obrigado e Show, meu a amigo. gente se encontra. Tamo às Abraço. ordens. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Até obrigado. mais. Vou até tirar aqui um print das perguntas. Tem um monte de perguntas para você, Edgar. Deixa eu tirar aqui. Ó, boa noite, pessoal. Até mais.